A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi estudar, mano. Eu não. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. Estamos aqui com uma convidada praticamente VIP. Tem carteirinha, Senta Direito Garota. Ela está de volta ao Rio de Janeiro. E, obviamente, a gente… Catou ela na praia. Catou ela na praia. Falou, vem pra cá, vamos fazer uma resenha. Carol, seja muito bem-vinda, maravilhosa. Olá, maravilhosas! Pra quem não me conhece, sou Caroline Sardai, vim de Santa Catarina para o Rio de Janeiro e elas realmente me tiraram da praia. Gente, quem assiste esse programa e não conhece Caroline Sardai… Errou. Tá alguma coisa está fora da hora. Carol, bem-vinda de novo. Foi mal pela praia, foi mal, galera. Não, mas vir pra cá é ótimo, né? Conversar com vocês é incrível. O último Senta Direito que eu vim, gente, foi babado. Falou um monte de coisa, faltou falar coisa. Acho que dessa vez a gente vai ter mais coisa pra falar. Então, é isso que eu, assim, acho muito legal que de lá até aqui, muita coisa aconteceu. Na sua vida, principalmente, nas vidas de todo mundo, mas na sua vida. Meu mundo deu voltas, cambalhotas. Foi candidata, criou cursos, tudo revolucionou um monte de coisa. Então, conta Tinha pra até gente. uma musiquinha, né, Carol? Tinha! Carol, Quero saber o 56. jingle de Carol! Gente, tive jingle, fiz santinho, adesivo. Eu participei das eleições pela primeira vez. Então, tipo, tudo que eu entendia que eu podia fazer, eu fui tentando. Então, eu falei, eu sei que candidatas têm jingle, candidatos têm santinho, adesivo. Então, vamos indo aí conversando com as pessoas, né? Mas eu tinha um jingle bem legal que era uma mistura, assim, de funk anos 2000. Que tinha, tipo, no fundinho, sabe? Tipo, uns laserzinhos no fundo. Tipo, muito legal, muito legal. Ô, Carol, mas quando você saiu daqui, você já tinha essa expectativa de virar candidata? Gente, Como eu vou é que isso ser bem aconteceu? sincera pra vocês. Quando eu vim pro Rio, eu pensei em desistir da eleição. Eu pensei em desistir porque na época… Já tava rolando uma paquera. Eu tava afim, eu já tinha conversado com o partido, né? Porque eu sou filiada ao PSOL. Eu já tinha conversado com o presidente do partido, já tinha conversado com tudo. A gente já tinha passado por comissão, por um monte de coisa que rola, né? Das coisas dentro do partido. E eu tava super decidida, só que quando eu vim pra cá… Muitas coisas estavam acontecendo nas minhas redes sociais, eu tava levando muito hate na época, tanto que eu até vim aqui conversei com vocês sobre antifeminismo, porque eu tava falando muito sobre isso. Então eu tava levando uma onda de hate, era muitos comentários, muita coisa. Eu falei, gente, se eu entrar na política, eu vou ter uma visibilidade muito maior e a violência política com mulheres é muito grande. Tipo, eu vi Manuela Dávila desistir da eleição, a gente viu várias violências políticas acontecerem com mulheres já dentro da Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa. Eu falei, cara, será que eu aguento entrar na política como mulher? Literalmente, eu pensei, será que eu consigo entrar nesse espaço onde é ocupado por homens e que é violência pura? Né? Porque a gente sabe que ambientes onde são dominados por homem, a violência, de alguma maneira, ela tá reinando ali. Então, tipo, eu tinha desistido. Eu falei até pro meu namorado, eu falei, cara, eu vou voltar e vou conversar com o partido que… não vai rolar, sabe? Eu não vou conseguir aguentar essa pressão que vai ser isso. E daí, na volta, eu conversei com eles falaram que o partido ia me dar um apoio, principalmente psicológico. Tudo que eu precisasse de ajuda, eles iam me guiar, eles iam me direcionar. Isso é muito importante pra gente que tá entrando na política e não conhece como é que funciona a burocracia, o que faz ali, o que faz aqui, o que você precisa fazer pras eleições. Eu ainda estava perdida, me sentindo insegura, sabe? Porque parece que pra nós não chega a política da mesma maneira como chega pros homens. Parece que pra gente tudo vai ser mais difícil quando a gente tá tentando ocupar esse espaço. E daí eu pensava na violência política, eu pensava na exposição, eu pensava de como é que ia ser lá dentro, batendo de frente com os conservadores do meu estado, porque eu moro em Santa Catarina. Então, tipo, eu moro nos estados mais conservadores do Brasil, que mais votou no Bolsonaro. E que, coincidentemente, elegeu uma antifeminista, como uma das mais votadas. Coincidentemente, não. Né? Coincidentemente, porque eu digo no sentido que ela construiu essa imagem durante 4 anos no Estado ali, né? Nas coisas que ela fazia em relação à ideologia e tudo mais. Então, eu vi que aquilo ali era um espaço inóspito. Mas eu falei, vou de cabeça. Hostil até não poder mais, Exato. E daí eu falei, mas o que me impede? Daí eu fiquei pensando na violência política, no hate e tudo mais. Só que daí eu comecei a ver que as mulheres conservadoras, isso que é engraçado falar, eu vi as mulheres conservadoras indo sem medo. Porque elas sabiam que aquele espaço elas poderiam ocupar porque a mentalidade delas fecha com aquelas pessoas. E elas se sentem protegidas. Elas se sentem protegidas, sabe? Que a gente e eu vi que elas iam sem medo. E daí eu falei, elas estão sem medo, por que eu tenho que ter medo?
Eu falei, essas antifeministas aí estão tentando se eleger, estão tentando… E, pô, contra o direito das mulheres, contra a lei de feminicídio, contra a lei Maria da Penha, Estatuto Nascituro, todas essas coisas estavam rolando. Eu falei, cara, por que eu vou desistir? O que me impede, tá ligado? Eu falei, literalmente, se for pela violência, eu vou sofrer violência independente de estar lá ou fora. Porque eu vou continuar na militância de qualquer jeito, eu vou continuar nas manifestações, vou continuar passando pelas mesmas coisas que eu já passava. Tudo que você faz é muito político já, eu já estava passando você já por sofre hate violência. fora, né? Daí eu falei, cara, vou de cabeça e graças a Deus que eu fui. Porque eu fui a segunda mais votada do partido para deputada estadual. Tipo, eu tive mais de 8 mil votos. Pra minha primeira eleição no estado conservador, isso pra mim foi vitorioso. Muito mais do que ser eleita é tipo… eu ter pensado que eu não ia conseguir chegar lá, conseguir mais de 8 mil votos, as pessoas falando pra mim, Carol, consegui um voto pra você, uma amiga minha viu tuas propostas, gostou, tava procurando uma mulher exatamente com tuas propostas, tava difícil achar alguém que tivesse o que você tá trazendo. E tipo, eu falei, cara, que foda. Sabe, tipo, que foda poder fazer parte disso, poder ter feito uma campanha, tipo, com muita transparência. Durante a minha campanha eu não falei de antifeminismo, eu foquei muito mais na história da mulher, na educação, nos professores, eu foquei em propostas reais, enquanto eu via que as antifeministas estavam só na ideologia, tipo, ideologia de gênero, doutrinação nas escolas, sabe, todo aquele negócio. Eu falei, propostas, eu tenho propostas pra trazer pra essa galera, eu vou apresentar. Vou mostrar o que eu vou fazer. Vou mostrar o que eu vou fazer. E isso foi ótimo, porque as pessoas chegavam e falavam, Carol, você tem alguma proposta aí em questão de saúde? O hospital tá tendo problema lá? Eu falava, eu tenho, olha aqui minhas propostas, eu tenho 9 eixos de proposta, entra no meu site, vê tudo lá, qualquer coisa, entre em contato comigo. Se eu conseguir ser eleita, eu posso talvez até inserir sua proposta junto nas minhas propostas. Então, tipo, é legal porque eu consegui ter um diálogo com as pessoas que antes eu não tinha, né? Porque daí as pessoas pensavam, essa pessoa vai ter condições de fazer algo pela gente lá dentro. A política pra mim é isso, é tipo, você estar num ambiente que é institucional e que é ocupado pela burguesia, na sua grande maioria, porque tu precisa ter condições para entrar lá dentro. Eu vi isso na eleição com clareza, que as pessoas mais votadas foram as pessoas que mais investiram financeiramente nisso, que tiveram apoio de pessoas financiando a campanha delas. Então eu vi que para muitas pessoas é difícil entrar na política exatamente por todas as questões de violência, de hate, de você não ter condições financeiras, do pessoal te criticar por você aceitar usar o fundo, sabendo que você não tem condições de imprimir o santinho, de pagar o trabalho de um designer, sabe? Que você aceita porque… É muito fácil falar que é contra o fundo e ter os amiguinhos empresários financiando. É muito eu sei, fácil tá? tu falar. Que você existe, amiguinha. Exato, é muito fácil você falar que você é contra o fundo e depois tá recebendo investimento do Selim Matar, da Localiza. É muito fácil você falar, eu não aceito o fundo, mas depois você tá loteando a sua candidatura, sabe o seu aquele mandato partido novo, velho? com empresários, sabe? É muito sabe fácil. Aquele partido novo? Aquele partido que cobra mensalidade pra depois usar lá e dizer que não usa fundo. E aí só entra quem? Quem tem condições. E eu sou exatamente aquela pessoa que, tipo, eu não tinha condições de estar pagando uma grande equipe, mandar santinho pra casa das pessoas, que isso aconteceu. O pessoal mandava bolo de santinho, imprimia 30 mil santinho. E, tipo, eu fui com pouco. E mesmo com o que eu tinha, eu tentei alcançar o máximo de pessoa possível, falando, gente, vamos tentar ocupar esse espaço, é nosso lugar, é o lugar das mulheres. Uma vaquinha de agora pra próxima. Né? Você vai ter dinheiro, Carol, caralho. E é muito massa, porque, tipo, as pessoas, elas vão vendo que você vai tentando e que você é igual a elas, sabe? Eu tava, às vezes, na frente da universidade entregando panfleto, e daí as pessoas vinham e falavam, vou votar em você, tipo, porque se parece, a pessoa olha pra mim e vê a olho semelhança. No olho é muito… Pô, quantos políticos que vão na frente real, da universidade com o santinho, conversar com os universitários e falar, e aí, o que vocês querem de proposta pra educação? O que tá faltando aqui? Sabe? Dialogar com os professores, entender o que faltava pros professores. E daí, tipo, eu vejo que a gente precisa ocupar esse espaço e que a gente precisa se organizar mais pra ocupar esse espaço enquanto mulheres, sabe? Porque é um espaço dominado por homens e que as únicas mulheres que são aceitas dentro desse espaço são as que se vendem nos seus valores para os homens. Sabe, são as que vendem nos seus valores, tipo, pro antifeminismo, pro conservadorismo, pro liberalismo, que, tipo, elas vendem todos os seus valores pra aquele pensamento que já é dominante. Que é um pensamento que já existe ali dentro. Mas é um ambiente muito masculino, mesmo dentro da esquerda, sabe, Carol? Eu fui em umas reuniões políticas, né? Eu tenho um casal muito amigo, que é militante de esquerda, ele já foi secretário de segurança. E eles apoiaram, né, todo mundo da esquerda. E as reuniões que aconteciam na casa deles, só tinha um homem velho e branco, sabe? Tipo assim… A candidata era a Rafaela Bergaria, maravilhosa, apoiada, uma mulher jovem, preta, periférica. Mas a cúpula, a galera, quem entendeu? Tá por trás também.
quem tá por trás. Às vezes, Ainda muitas mulheres são só a não tem imagem como. também. A gente vai demorar anos, né, pra mudar, se é que a gente vai mudar isso aí. Cara, tinha que ter formas das mulheres conseguirem se Pois organizar pra se apoiar politicamente. Porque a gente ainda falta esse sentimento de organização pra que a gente influencie outras mulheres aí pra política de maneira segura. Sabe? Não é simplesmente a gente falar, eu vou entrar na política, é isso mesmo. A gente tem que entrar com segurança. Porque a gente vai sofrer violência lá dentro, a gente vai sofrer violência aqui fora. No caso da Manuela Dávila, quantos anos que ela sofreu violência, tipo, de botarem batalhão na frente da casa dela, de tanque, de baterem na filha dela no colo dela, chamando ela de comunista, sabe? Então, assim… Não, expuseram a filha dela. Eu acho que essa foi a gota d'água, né? Sim, expuseram a No filha grupo de dela. escola. Então, assim, quem que são essas pessoas a favor da família? Que vai expor uma mãe com a filha e que na rua vai dizer, você é a Manuela? E dá um soco na criança. Sabe? Quem que são essas pessoas? Mas são as pessoas que estavam botando fogo ontem, anteontem. A Renata Souza, deputada, que veio aqui, maravilhosa também, ela falou também isso aí, né? Do medo. E que, ao mesmo tempo, os nossos inimigos estão lá, né? Então, assim, se a gente não for, o que a gente faz? Quem que vai? Quem que vai estar lá O que a gente ocupando? faz? Né? Os E nossos isso que inimigos faz com que estão a gente se sentados motive. lá. Isso. Isso que faz a gente se motivar, porque quando a gente pensa, se eles estão ocupando, a gente tem que ocupar também, é a única maneira que a gente tem de enfrentar o medo, é ir com medo mesmo. Foi isso que eu pensei Sim. na hora. Se E eu tô aí com você medo, foi, vou com medo rolou esse mesmo. apoio, teve um apoio psicológico. Bastante apoio do partido, assim, de direcionar, de dizer o que eu podia fazer, de como é que fazer isso, aquilo. De te proteger de alguma forma. Questão jurídica, tudo o partido ajuda bastante nisso. Então, por isso, quando fica a dica pra você que se for se organizar em partido, escolha um partido que vai te acolher, que vai te ouvir, vai ouvir todas as reivindicações. Analise todos os partidos, porque é importante. Mulheres, se organizem em partidos, se organizem em coletivos, né? Porque a gente precisa estar organizada com outras mulheres, outras pessoas no geral, pra que a gente não sinta-se sozinha na luta. Parece que você tá sozinha ali levando um monte de hate, um monte de onda de ódio, você não tem com quem conversar, compartilhar. E a pessoa fala, não, você tá levando esse hate, a gente vai entrar com um processo em relação a isso, porque isso daqui já é calúnia, isso daqui já é… sabe? Maravilhoso, Às vezes você é leiga em algumas questões. Eu, por exemplo, era muito leiga em questões burocráticas, coisas relacionadas à eleição. Tipo, eu não sabia como é que fazia com fundo, investimento, como é que ia fazer com jurídico, financeiro. E o partido ajudou com tudo isso, porque é o papel dele direcionar a gente nas coisas que a gente não sabe, mas institucional na política. A gente chega com as nossas propostas, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com o que a gente acredita pra política. E o partido, ele vai vir com esse lado de te dar os pilares de como é que você vai chegar naquilo. Eles vão te ajudar com planejamento, com organização. E é por isso que as mulheres… É tão importante que a gente estude os partidos, se organize nesses partidos e tente ocupar esses espaços em todos os campos. Vereadora, prefeita, deputada estadual, deputada federal, senadora, presidenta. Pô, a gente só teve uma mulher presidenta até hoje. Tá faltando mulher candidata a presidenta, tá faltando mulher candidata em vários espaços. Vieram umas aí, né, agora. E a gente tem que ultrapassar esse Uma espaço, foi o nosso né? meme da eleição. Alguém fala Rainha do que meme. vai E tem que ser não só mulheres entrando na política, mas mulheres politizadas com entendimento de Mulheres feminismo, que de história da defendam mulheres, mulher. né? que Acho não que assim, matem indígenas, povos originários, tipo Simone, Agrocrush. Tebet. Todas as Simone mulheres, Tebet. mulheres indígenas, inclusive. Essa não, né? Importante. Mas é importante, tipo, ocupar esses espaços de forma organizada e não se meter sozinha. Mas e aí? Aí cabeça passou a sozinha. eleição, o que rolou? O que vai rolar? O que tá rolando? Agora, basicamente… Agora ela tava na praia, Juliana. Agora ela tava na praia. Não, E depois… você me tirou pro estúdio. Não, e a gente veio realmente pra dar uma descansada, porque a eleição é algo caótico, né? Você Sim. fica a mil, tudo que você faz, você vive pela eleição, panfleto em todo lugar. E agora eu tô… Se envelhece. Sim, agora eu tô me organizando mais pra… talvez fazer viagens ajudando outras mulheres a formar coletivos nas cidades delas. Porque eu sinto… Na eleição eu senti isso, a falta de espaços onde as mulheres estão organizadas. E se eu não conseguir entrar agora na política, mesmo que eu tenha ficado em segundo lugar, né, de mais votada, eu fiquei como suplente, então eu posso Isso que eu ia te assumir… perguntar, você ficou como suplente. Eu fiquei como suplente, então eu posso assumir, por exemplo, a gente elegeu agora o Marquito como deputado estadual, e se ele pegar férias, ou se por acaso ele entrar em alguma outra eleição, eu posso estar assumindo o lugar dele como Sim. deputado estadual em Santa Catarina. Isso que é muito massa. Já pensou a Carol como deputada estadual de Santa Catarina podendo falar todas as propostas Já lá? pensei. É muito foda. E daí… Isso tem a acontecer, mas também eu tô tentando construir por fora da política. Como eu não entrei na política institucional, eu vou continuar construindo com os coletivos, com a militância, com o partido e tentando ajudar outras mulheres a construir seus coletivos para que elas se fortaleçam para talvez entrar na política, sabe? Porque eu sinto que falta essa
organização de pessoas querendo criar mais coletivos. Tipo, a gente às vezes quer entrar em coletivos que já existem, mas talvez a gente precise criar mais coletivos para que existam mais organizações, para que mais mulheres se identifiquem com esses coletivos e que ocupe vários espaços, sabe? Eu sinto isso em Santa Catarina, pelo menos, que a gente tem pouquíssimos coletivos lá. E que a gente, tipo, precisa de organização. Às vezes as mulheres não sabem o que fazer. Tipo, eu quero lutar contra a violência. Aham. Como? Sim. Eu Acho isso quero muito lutar legal. contra o estupro. Um passo a passo. Como? Sabe? E tipo, sofri violência. Pra onde eu vou? Eu não tenho advogada. A gente vive recebendo O que eu faço? mensagem assim. Então, é exatamente isso que faz com que a gente pense. É exatamente isso que faz as mulheres se motivar a criar uma organização. Tipo, de criar um coletivo feminista onde, tipo, vocês conhecem várias mulheres que sofrem violência. Pra onde elas correm? Pra delegacia. E da delegacia elas sabem que vão sofrer uma Sim. violência lá, como a grande maioria das mulheres. E de lá, pra onde elas correm? Pra gente, pros coletivos feministas. Sim. É ali que a gente tem que estar. É ali que a gente tem que estar já instruída com uma equipe de advogadas que são voluntárias. E tem muitas. Gente, tem muita advogada que pira em ser voluntária, em ajudar outras mulheres. E que elas se formam exclusivamente, às vezes, pra isso. Sabe? Se a gente une coletivos, a gente une mulheres com propósitos semelhantes. Tipo, vocês são mães. Coletivos de mães, sabe? Coletivo onde as mães estão dialogando sobre isso, onde elas têm sua rede de apoio. Onde se uma precisar de ajuda, a outra tá ali pra dar aquele colo, sabe? Precisa ligar, tô sozinha, preciso de ajuda. Sabe? O coletivo feminista é pra isso. E por isso que eu pensei bastante depois das eleições. Como eu não vou assumir agora, né? Demora pra se assumir uma suplência. Eu vou continuar organizando as mulheres de alguma maneira, sabe? A minha meta agora é continuar organizando as mulheres para que esses coletivos comecem a instruir mulheres sobre feminismo, sobre a história da mulher, sobre os seus direitos, para que a gente comece a conscientizar essas mulheres de forma de trabalho de base mesmo, sabe? Em cada regiãozinha do país. Porque como eu tenho uma grande influência na internet, tipo, eu tenho 700 mil seguidores no TikTok, eu tenho 100 mil seguidores no Instagram. Eu penso em usar essa influência para que as pessoas saibam como começar a criar o seu coletivo, como começar a estudar feminismo, para que elas não caiam no antifeminismo. A única maneira que eu encontrei de fazer com que essas pessoas entendam o feminismo, comecem a lutar pelos seus direitos, é se organizando. E como é que elas vão se organizar se elas ainda não sabem como se organizar? Sabe? Pois é. Tipo, eu até fiz aquela semana, eu fiz uma semana de lives no meu YouTube falando sobre o que é feminismo, sobre ondas feministas, sobre vertentes, sobre tudo isso. E eu vi que as feministas não sabiam sobre essas informações. E, tipo, isso é a nossa história, isso é o que a gente teve de passado, as nossas construções. Como é que a gente chegou aqui hoje? Como é que a gente chegou a ter os direitos e ter esse espaço de poder estar falando aqui? Sem um homem assinando um papel pra dizer que a gente pode ter esse podcast, sabe? Então, eu senti a necessidade de criar esse processo, que eu digo, de instruir essas mulheres a ter um coletivo, a partir desse coletivo ajudar outras mulheres, porque eu vi que a direita conservadora se organiza muito. Estão muito organizados para fazer suas ondas de ódio, para fazer suas manifestações, para ficar na frente de batalhão pedindo por intervenção militar. Eu falei, cara, às vezes a gente tá se sentindo sozinho em casa. Às vezes as mulheres de esquerda estão se sentindo sozinhas. Não sabem pra onde não sabem como se organizar. Com quem, pra me sentir mais segura e poder ir lá pra luta. E a luta é muito mais fácil no coletivo. Muito mais. A gente tem que focar sempre nisso. A luta não é individual, ela é coletiva. Então, por isso que a gente tem que o tempo inteiro estar pensando em maneiras de organizar essas mulheres. O que vocês fazem aqui já é uma maneira de organização. Já é uma maneira das pessoas conhecerem outras mulheres que falam sobre pautas específicas e que vai ajudar com que essas mulheres se informem. E conhecimento é poder. Isso foi até o lema da minha campanha. Conhecimento é poder. Porque é uma maneira que a gente emancipa as mulheres. Né? A Gerda Lerner fala isso na criação do patriarcado. As mulheres foram renegadas da sua história por muito tempo. E se a gente faz com que as mulheres entendam a sua história, se organizem, o patriarcado tá fudido. Basicamente isso. O patriarcado tá fudido. Se a gente basicamente organizar as mulheres e elas entenderem a sua história, elas entenderem que elas descobriram coisas, que elas inventaram coisas, que elas dominaram o mundo em seus lugares e que a história delas foi apagada e que elas perderam tudo isso por causa da escrita dos homens, a gente tem poder de novo. E é por isso que eu falo tanto que conhecimento é poder. Porque se as mulheres se organizarem, se as mulheres conseguirem entender a sua própria história, a gente vai conseguir emancipar essas mulheres. Sabe? A gente vai conseguir fazer com que elas conheçam, que elas tenham entendimento, criem consciência feminista, sabe? Desenvolver a consciência feminista. E a gente só vai conseguir isso com trabalho de base. Né? Hoje a internet a gente consegue conversar com várias pessoas. A Verônica fala sobre a amamentação de uma maneira muito foda, tá ligado? E pensa no passado, quantas pessoas que não tinham acesso ao conteúdo que a Verônica faz, por exemplo. Sabe? É esse tipo de coisa que eu falo. Como que a gente pode estar organizando mais isso?
sabe? Como que o que a Verônica fala pode chegar em mais pessoas pelo cyberativismo? Como que mais mães podem se conectar com isso? Como que podem mais se informar sobre isso? São organizações, né? E é a forma que a gente tem tentado sobreviver todo esse tempo no patriarcado, se organizando. Porque se as mulheres não se organizam, gente, estamos lascadas, né? Sim, sozinha. Os homens são bem organizados, bem unidos. Mas a gente… Mas aí você pretende ficar viajando pelo Brasil? Como é que é essa Eu pretendo história? fazer futuramente. Pode contar? Não, a gente tá organizando ainda, tipo, a viagem aqui pro Rio. Eu tô vendo até fazer de encontro com as minhas seguidoras aqui, pra gente ver quantas que a gente vai conseguindo organizar em cada lugar. Mas eu penso em fazer uma palestra em cada região do Brasil, em cada estado, as capitais inicialmente. E fazer essas palestras gerarem coletivos. Juntar essas mulheres pra que, a partir das palestras onde eu fale sobre a organização de mulheres, como é que faz o seu coletivo, como é que um coletivo age na cidade, como é que tu entra em contato com a prefeitura, como é que tu dialoga com os vereadores, como é que você mexe na delegacia da mulher. Qual é o poder político de um Qual coletivo? o poder político que o coletivo tem? Gigante! Tipo, o coletivo que eu faço parte em Joinville, a gente consegue fazer manifestações, fechar, às vezes, Casa da Cultura pra falar sobre assuntos de palestras. A gente vai em escolas públicas pra falar sobre educação sexual, pra falar sobre assédio, sobre violência doméstica. A gente vai nos lugares pra ocupar como trabalho de base. E é isso que é o feminismo. As pessoas acham que o feminismo é o quê, se não é isso que a gente faz, sabe? A gente vai nas escolas dialogar sobre educação sexual para que as crianças não sejam abusadas em casa. E quantas crianças que a gente salva com o coletivo só para ir dialogar sobre isso? E que depois vai denunciar na escola? O coletivo faz esse trabalho. Daí o coletivo faz o trabalho também de pegar as mulheres que sofrem violência doméstica, como violência de gênero, violência doméstica no geral, como foi no meu caso, que eu entrei no coletivo por causa disso, e acolhe essa mulher, faz o direcionamento jurídico, faz o direcionamento psicológico, consegue uma psicóloga, uma advogada, consegue uma rede de apoio, consegue às vezes fazer uma manifestação, que foi o que a gente fez no caso do médico lá, que teve o pôster e tudo mais. Meu coletivo organizou, fechou uma praça, fizemos a manifestação, chegou nas mídias, a gente teve mais visibilidade, teve mais denúncias. Esse é o poder da organização das mulheres. É foda pra caralho! Quando as mulheres se organizam, gente, não tem, tipo… eu fico feliz de falar sobre isso, me emociona falar sobre isso, porque toda vez que eu tô numa manifestação feminista com várias mulheres… Cara, não dá desculpa. Maravilhosa, não, é isso. Eu acho que essa É linguagem foda, que você gente. tem, o domínio que você tem também da linguagem da rede social, esse seu alcance, isso uma potência de revolução. É isso E eu aí. sinto que a gente… É chegar. Falta muito que as feministas que fazem parte desses coletivos… Porque eu sei que existe pra caralho coletivo. Eu sinto que falta delas talvez se conectarem mais com a internet, com a forma de comunicação da internet, para que as pessoas vejam o que elas fazem. Porque hoje as pessoas veem o que elas acham que é feminismo. Feminismo é perversão, feminismo é libertinagem, feminismo quer destruir a família, feminismo quer não sei o quê. É ter os mesmos Cara, direitos, feminismo não é sei o quê. isso. Exato. Eles estão muito atrasados no que é feminismo. Feminismo hoje em dia é muito mais sobre a mãe solo do que você querer… não, a dona de casa vai ter que não sei o quê, como era lá em 1950. Hoje em dia o papo é outro, sabe? Hoje em dia a luta é outra. E daí, tipo, as pessoas ficam muito retrógradas nesse pensamento. O feminismo quer destruir a família. O feminismo quer acabar com a maternidade. Enquanto, tipo… Tem pelo no sovaco. Exato. Enquanto o papo já é outro. Hoje em dia nem, tipo… Ninguém se importa mais de ficar falando de axila peluda, tá ligado? Xingando a gente, eles continuam, né? Xingando a gente, eles continuam, né? Mas, tipo, é uma coisa que a gente já passou. Pelo menos as feministas sabem que, pô, esse papo do pelo é 2014, tá ligado? Esse papo de falar, você tem franja, 2014, a gente já passou isso. Chamar a gente de feminazi, de não sei… 2014, já passou. Isso é a época do Facebook, que faziam memes e não sei o quê. Pô, e ainda reutilizam os memes de 2014 com a gente. Nem criatividade de fazer um novo meme. Pô, o meme é o mesmo. Eu vejo o mesmo meme desde 2014, tá ligado? Então, assim… A gente tem… A galera ainda tem um pensamento muito retrógrado do que é feminismo, porque talvez eles não vejam, porque as mídias não mostram, né, o que a gente faz, tipo, manifestação, coisa assim, é raro. Mas é porque os coletivos, eles estão sendo apagados, realmente. Mas eu eles acho existem, eles escondidos mas mesmo. eles Até estão sendo inclusive no Rio de escondidos. Janeiro, que é, né, Rio de Janeiro. E tem coletivo pra caralho que tá… Com certeza. Só que aí que tá, como que essas mulheres estão aparecendo nas mídias? As mídias estão dando visibilidade pra elas? Não estão. Não estão. E daí como é que as mulheres… E aí que tá, como é que as mulheres vão saber como se organizar se elas não sabem onde tem coletivo? Sim, eu não sei onde chegar. Acabei de passar por alguma coisa. Mesmo a gente, quando as pessoas perguntam pra gente, sofri isso, uma amiga sofreu isso, onde é que vai? A gente precisa saber. E aí que entra o papel forte do coletivo. E as mulheres têm se organizado há anos. Exato. É uma forma da gente se organizar, pelo menos a gente consegue ter noção do que fazer. Porque sozinha é um fardo muito grande. Não tem como a gente lutar sozinha contra o patriarcado.
Tipo, é todo dia uma mulher sofrendo estupro, todo dia uma mulher Sim. sofrendo violência doméstica. Eu recebo Todo dia cada uma mulher relato morrendo absurdo. Por ser mulher. Exatamente, todo dia uma mulher morrendo por ser mulher. Uma criança sendo abusada simplesmente porque o cara tá ali e é maluco, sabe? Essa pessoa... Olha, eu fico às vezes de cara, porque a gente tem tanta pauta que as pessoas não veem, que eles só veem aquela imagem que a mídia mostra das feministas peludas, de franja, que odeia a criança. Com os peitos de fora com os lá. peitos de fora. E quanto tempo que a gente não vê uma feminista com peito de fora no Brasil? É verdade. Muito tempo, gente. Pois é, né? Acho Quanto que a última tempo? foi a Sarah Sarah Inverno. Winter. A inverno. Em Sarah 2014. Olha lá. Isso aí. Entendeu? 2014. Tipo assim, vamos se atualizar, pelo menos Vamos pra chegar, sair né? da minhoca do tempo do buraco. Mas e Da daí, tipo, é minhoca. por isso que é tão importante a gente falar das organizações das mulheres, porque as pessoas não sabem pra onde ir, o que fazer, como se organizar. E como estudar feminismo, como debater sobre o antifeminismo, como ajudar essas mulheres. E é muita pauta, né? Tipo, são Muita. mães, são Sim. meninas sofrendo violência, são mulheres dentro de casa sofrendo violência do marido. Então, pra onde que essas mulheres correm? Porque às vezes a família abandona, os amigos abandonam, ninguém sabe lidar. Pois é, Carol, é uma boa explicação. Pra onde essas mulheres correm? Porque os coletivos existem, né? Mas nem as próprias vítimas sabem onde encontrar. Às vezes elas ficam sozinhas. Na maioria das vezes, elas Às ficam E vezes onde sozinhas. encontra? Você tem algum… O que você sugere? Então, eu particularmente, sempre quando alguém vai perguntar pra mim sobre coletivos feministas, eu ajudo a pessoa a achar. Tipo, Sim, eu vou Google. atrás. Google mesmo. Tipo, você vai lá, coletivos feministas Rio de Janeiro. Você vai encontrar uma porrada. E já fica a dica, se você é um coletivo feminista e você não tem rede social, você não tem, tipo, um site ou alguma Procure coisa… o programa Senta Direito, Garota, e vem aqui falar com a gente. avisa, faz, divulga de alguma maneira, tipo, fala que vocês estão querendo mais membros, fala que vocês estão Sim. trazendo mais gente. Porque é a única maneira que a gente tem se a gente não vai ficar sozinha. Tipo, sabe? A gente vai ficar sozinha com aquele problema, com aquela vivência, e a gente sabe que a gente pode encontrar outras mulheres com essa vivência. E foi o que aconteceu comigo. Quando Sim. eu entrei num coletivo feminista, eu vi que outras mulheres tinham passado pelo mesmo que eu na mesma delegacia. Eu falei, então isso é normal nesse É igual meio. quando eu vou comprar uma coisa na loja, eu falo assim, tá entregado. Aí eu vou lá no Reclame Aqui, eu falo, por que eu não leio antes o Reclame Aqui? Eu amo ler o Reclame Porque Aqui. aí se você vê antes o Reclame Aqui, você sabe que já vai atrasar e de repente você nem compra. Né? Sim, é a você já mesma sabe. coisa isso. Tipo, você for andar… mas vou te falar uma parada dessa. Ó, isso faz muito link com a cultura do desmame. Por quê? Se você chega numa farmácia e você quer denunciar uma infração, você não Que tem não uma tem pra quê. chupeta lá sendo anunciada. Numa exposição especial. Você vai lá, você tem um canal de denúncia, que é a ouvidoria da Anvisa. A multa é de R$2.000 a R$1,5 milhão. Ao estabelecimento. Ao estabelecimento. Ou seja, e aí eu fui ver mais uma particularidade. CPFs também não podem fazer. Então, assim, mesmo a blogueira que recebe o recebido, ela Peraí, entra isso na aí é- infração da NBK. Opa! Aí o bicho pegou agora. E aí eu fiquei… Fofoca direito, garota. Olha só o que está Fofoca acontecendo. Aquela, né? Eu sempre li essa lei de cabo a rabo. Mas aí eu peguei e sentei o rabo com Júlia, advogada, que veio falar comigo, que é a mãe, que me acompanha, que virou mãe recentemente. Ela falou, Verônica, agora eu entendi o que você estava falando. Porque quando eu não era mãe, eu chegava na farmácia e não via o que você falava. E agora eu tô vendo. Eu sou advogada, eu sei que era… Falei, entendi, olha só. Aquilo ali que eu lia não fazia sentido pra mim. Porque não era… A lei da NBK, ela tem várias outras leis. E várias leis no Brasil devem ser assim, né? Você que é advogado, você não sabe, não? Pra Várias você ver. leis no Brasil deve ser assim como? Assim, tem a NBK. Aí dentro da NBK tem uma citação de uma outra lei. Tipo, Aí aqui vai a penalidade pra cá. normativas, É. Aí, tipo assim, a penalidade dessa lei aqui tá em outra lei. Aí algum anexo disso aqui tá aqui. Então, assim, tipo, exposições na rua. Então, por exemplo, no mês das mães, a Nestlé fez uma ação em São Paulo colocando um sofá com um fundo, né? Tipo, lindo, maravilhoso, Dia das Mães. Do lado tinha uma lata de leite, toda florida. Feliz Dia das Mães, sei lá. Também infração. Claro. Só que assim, ninguém fiscaliza, ninguém fala nada. Então assim, Sim. não tem fiscal da NBK. Então assim, as mulheres têm que ser fiscal da NBK ainda. Tem mais um problema, né? Porque Mais uma função. mais uma função, caralho. E sem contar que elas têm que saber tudo isso que você Pois sabe. é, né? isso aí foi o que? A mais pós-graduação é Que elas 4 não anos de estudo. sabem, a grande maioria nem sabe disso. É. Já pensou? Com certeza. É muito louco. A interpretação Ninguém sabe. inteira da lei, não sei o lá, quê. 1% das mulheres sabe. Conhecimento é quando- poder, literalmente E quando por você isso. vai falando, nem entende, né? O Nem tamanho da entende. violência, por que que incomoda, por que, Você que a gente tá brigando, você tá- eu sou menos mãe porque eu dei fórmula? É, a gente não, mesmo, amada, blá, blá, blá. porque eu tô te falando que tu foi enganada. Que é isso, né? Ninguém quer saber que foi enganada. Aí é foda. Dói. Também. Dói. É. Por isso que O tem que estar em Carol- coletivo mesmo. Sim.
Entendemos tudo do coletivo. Entendemos tudo. necessidade Somos uma de alcateia. diálogo, viu? Ô, Carol, e você sofreu pessoalmente alguma violência, assim, durante a campanha? Não, ninguém nunca, tipo, chegar a falar alguma coisa pra mim. Pessoalmente, o pessoal é bem quieto. Até porque eu sou uma pessoa muito simpática, pessoalmente. Eu acho que é Você difícil. maravilhosa. Eu acho que é até Mas os difícil. outros, eu não Mas sei. aí que tá, eu acho que é difícil deles chegarem e fazerem alguma coisa. Porque eles tratam muito mais comigo na internet, assim, Entendi. né? Tipo, me conhecem mais na internet e tudo mais. Pessoalmente, o pessoal é mais simpático, mais querido. Até eu Mais já vi covarde. pessoas mais covarde. Então, O rabinho entre as pernas, na grande maioria. E você Mas deu já de cara aconteceu. com alguma antifeminista nesse processo? Cara, antifeminista é difícil encontrar. Elas ficam muito escondidas. Onde se alimentam? Literalmente. Onde habi- moram, onde habitam, moram? o que comem, sabe? na Aonde moram. internet. Não, porque lá Muitas tem. são assim, ó, fofoca direito, garota. Fofoca direito, garota. Tem umas antifeministas que eu sei fofoca aí. Ah, que elas adoramos, que elas são pode. antifeministas só na internet. E que publicamente elas são bem dominadoras com o marido, com coisa assim, que não segue nada de feminilidade, que não segue nada das cartilinhas que elas passam na internet pras seguidoras delas, sabe? A minha cabeça já foi a mulher Fora. vestida igual uma mulher gato com um chicote na mão, chicotando o marido. Já foi pra pornografia. Foi pro Elas são dominatrix. Foi dominatrix. Mas Elas é são bem dominatrix, diferente, elas mas são é bem diferente, assim. belas recatadas e do lar na internet, mas em casa elas Pregam, tipo, mas a gente percebe, assim, fora da internet, tem pessoas que conhecem aqui, pessoas Mas na que tua conhecem ali terra tem chegando. bastante antifeminista e Pô, você não tem encontra? Bastante. Mas assim, se elas existem, elas não conversam comigo. As da minha cidade, por exemplo, me bloqueiam antes de eu saber da existência delas. Ah, Já tá. aconteceu, assim, de tipo, eu entrar no perfil de uma antifeminista que falaram: Carol, vê esse vídeo aqui, olha o que ela tá falando. Daí eu entro no perfil, Já não consegue entrar. aparece Programa de Unavailable. Carol foi Unavailable. compartilhado por uma antifeminista carioca. Ei, você tá assistindo a gente? Sem dar os créditos. E qual era o trecho que ela compartilhou pra falar? Você lembra? Homeschooling, que a gente tava falando sobre a estratégia dos conservadores, falar muito sobre o homeschooling pra vender curso de homeschooling. É. Cadê ela? A gente convidou pra ela vir. Vocês sabem que a Carol é a única mulher que a gente autorizou Preciso a contar fazer aqui. debates Sabe aqui esse nesse corte programa. aí? Lembra que eu falei que tinha um monte de gente que vendia curso de homeschooling? Todas as pessoas que vendiam curso de homeschooling comentaram o vídeo dela. Como se fosse mentira. Ai, nossa, a gente fala sobre doutrinação nas escolas e vendemos curso de homeschooling. Que irônico, né? E daí, quando a menina foi lá falar, ai, não, ela tá mentindo, porque o homeschooling existiu a vida inteira, não sei o quê. Sim. Sim, existiu. Mas vocês usam o homeschooling como uma coisinha pra puxar a galera pra vender curso. Foi isso que a gente falou aquela Sim. vez. E nos comentários lá, só a galerinha que vende curso de homeschooling. E falando o quê? Todo mundo Que eram os Concordando com comentários? ela, né? Concordando Sim. com ela, por quê? Porque ela estava batendo em alguém que viu a estratégia de marketing deles. Sim. Foi isso que eu falei aquela vez. Eu analiso a estratégia de marketing de todas as Ela é antifeministas. candidata também, aquela menina. Era, né? Era. Também não foi eleita aqui, né? Ela ficou como suplente, mas uma das suplentes mais finais, assim, sabe? Mas ainda bem, né? Pelo menos mal pra vocês. Ela é. 20, Ela é novinha, mas é maior de idade, candidata. Pelo PL. Clássico. Falando de Salim Matar, financiou a candidatura de quem? De Dela. quem? Dela? Dela. Da Ana Campanolo. Quem E daí anda com fala sorte, que a gente é faz financiado por grandes empresários, Sim. sendo que elas são financiadas por Salim Matar. Por quê? Por que um grande empresário vai financiar uma conservadora antifeminista? Armamentista. Fica o questionamento pra você aí, que fala que a gente de esquerda é financiado por não sei o quê, do seus caralho. Cadê meu dinheiro na conta? Cadê o meu dinheiro na conta? Cadê o esperando, financiamento aqui que não Tava chegou esperando ainda, esse não? financiamento também. Porra, se eu tivesse metade do financiamento que elas receberam em campanha, meu Deus, né, gente? Que Sim. loucura. Babado. Ô, Carol, e Fofocas. você não vai se candidatar de novo? Como é que… Penso, talvez, Penso como vereadora, talvez, né, em Joinville, mas eu ainda tô pensando em fazer construções fora politicamente, assim, focar nos coletivos mesmo, sabe? Porque eu vi que esse meio institucional, ele é muito violento com as mulheres. Sim, muito. Tipo, ali na minha cidade, ali teve uma vereadora em Florianópolis, que foi a Carla Aires, ela foi assediada dentro da Câmara de Vereadores, por outro vereador, do Partido Cristão. E aí, sabe, tipo… Como é que eles estão evitando a violência de mulher lá dentro? Como é que eu vou entrar num lugar onde eu vou ser violentada? Sim. Sabe? É, mas você entrou porque quis. É exatamente, Não aguento o tranco? é exatamente Mas você isso. veio que Vai pra Você quis. casa. É bem nessa Você vibe. podia ficar em casa, lavando, cozinhando, cuidando das crianças.
Bem nessa vibe. E aí eu penso talvez em me candidatar novamente, mas ao mesmo tempo tô mais focada na militância fora dos meios institucionais. Eu conheço Sim. a galera que trampa em vereadores, prefeitura e tudo mais, mas quero focar realmente nos coletivos. Você quer fazer essa ligação, né? Eu quero fazer essa conexão Conexão desses coletivos com pessoas que estão lá dentro e podem fazer algo, sabe? Tipo, que pode mudar alguma coisa na delegacia da mulher, que pode mudar alguma coisa na questão psicológica dos CAPs. Então, tipo, eu penso em maneiras de estar organizando essas mulheres para que elas saibam que elas podem se conectar com esse pessoal que tá lá dentro, sabe? Que elas podem falar das suas reivindicações e que elas podem se organizar para que tenham várias vozes, né? Para que não seja só uma tentando sozinha, porque é um fardo muito grande. Se for você querer lutar individualmente, nossa, é impossível, porque você vai levar hate, vai levar ódio, você vai cansar, vai levar muita coisa na cabeça e você precisa se organizar para que outras mulheres façam isso também. E até, inclusive, aquele podcast que a gente fez sobre antifeminismo fez com que várias feministas começassem a perceber que o antifeminismo estava crescendo e que elas precisavam começar a se tocar de como rebater aqueles argumentos. Sim. E a partir disso, várias feministas começaram a criar conteúdo rebatendo antifeministas. Então, tipo, não sou mais só eu levando nas costas de antifeminista. Agora eu tenho outras mulheres que eu dialogo sobre isso, que a gente fala sobre os argumentos, que a gente rebate juntas e que cada uma cria, em algum momento, um vídeo. Porque se fosse só eu criando um vídeo falando, refutando esse vídeo aqui, refutando esse daqui de licença maternidade, refutando esse daqui de não sei o quê, era só ódio em cima de mim sozinha. Mas se eu organizo outras mulheres que entendem o que eu falo, que estudaram a partir do que eu falei, ou que estudaram mais feminismo do que eu, que manjam muito mais, mas que eu direciono essas mulheres a como rebater, como se organizar, como se planejar, todo o direcionamento, é muito mais fácil pra não ficar só em mim, né? Que a gente separa, pulveriza, né? Então são mais mulheres falando sobre isso, são mais mulheres rebatendo, mais mulheres refutando, mais mulheres debatendo, tipo, entrando em debates. E daí eu percebi que aquele podcast fez com que muitas mulheres se tocassem que elas precisavam se organizar. Rolou muito disso, delas virem pra mim e falar, cara, te conheci pelo Senta Direito, eu vi isso, tudo que você falou lá sobre a história da mulher, e eu conheço pessoas que são antifeministas e eu não sabia o que fazer. Sim. Tipo, eu conheço sobre violência, sobre tudo isso, mas eu não sei como me organizar, o que fazer, sabe? Tanto que teve na live que eu fiz lá sobre coletivos feministas, que eu falei exclusivamente sobre coletivos feministas, vieram meninas, tipo, de 14, 15 anos falando que estavam organizando coletivo na escola. Sabe? Massa. Tipo, pô, meninas jovens, feministas, que estavam falando, senti necessidade de me organizar na escola. Tipo, pra começar a falar sobre feminismo, fazer palestra dentro da própria escola. Aluna, tipo, pedindo pra orientadora. Teve meninas que falaram pra mim, Carol, eu pedi pra orientadora que a gente tava tendo aula sobre o que era que elas estavam tendo aula de história. Era sobre direito ao voto. Elas estavam tendo aula de história sobre direito ao voto. E é uma das coisas que eu mais falo no meu perfil, porque as pessoas têm mania de mentir sobre o direito ao voto. Sim. O que essa Elas seguidora adoram. fez? Pediu pra professora, pediu pra orientadora pra fazer um minutinho ali no final da aula, mostrar uma apresentação sobre o direito ao voto das mulheres. Que Focado, legal, que só massa. nisso. E, pô, 14 anos, É. sabe? E é uma menina que já tá pensando em se organizar. Então, assim, a gente tem muitas meninas novas que estão com gás, que estão afim de se organizar. E que quem tá cooptando é o antifeminismo. Então a gente tem que ser ligeira, tá ligado? A gente tem que chegar e falar, meninas, essa daqui é a história que estão escondendo de vocês. E eles vão mentir pra vocês sobre essa história, porque vocês não conhecem essa história. E é o que mais rola, assim, de eu chegar e falar, gente, mentiram pra vocês sobre direito ao voto. Sobre mulheres na guerra, sobre mães e feministas. Principalmente sobre mães e feministas, é o que eu mais bato. Porque elas falam que feminista odeia filho, que feminista odeia criança, que não sei o quê. E, gente, a quantidade de feminista que é mãe, meu Deus! É tão A grande maioria. enlouquecedor isso, porque como? Como? Como é que uma feminista odeia a mãe? É que o feminismo é sobre maternidade. As eu pessoas acho que, assim, não compreendem. Digamos que a minha bolha, se eu tivesse que formar um coletivo, a gente virou feminista, a gente descobriu o feminismo na maternidade. Sim. Porque é tão violento, né? A maternidade é tão violenta que aí você entende tudo. É um estrangulamento. Pra mim, eu me senti o trauma, estrangulada. o trauma, o Estrangulada. atravessamento da tua vida depois que você gerou, pariu, amamentar. O que custa isso? E aí que tá, as antifeministas sabem de tudo isso, porque elas são mães também. Só que elas dizem que isso é o peso da maternidade. É, Não, submissão. isso é bênção, né? As antifeministas submissão. sabem. Submissão. Você ser submissa, você é uma mulher de valor. E Quanto você é uma mais bênção também. submissa Você foi você escolhida. Tem várias Tem a mulher estratégias de valorosa e a mulher libertina, né? tem várias estratégias de marketing pra dizer que isso aí, suportar isso é, na verdade, divino. E tem as messalinas também. Que é? Messalinas putas? É.
não é? Não sei, somos. Não, ela falou que tem as... O que você falou? Que tem as libertinas. Tem as libertinas e as valorosas, As né? valorosas, Tipo, se você não é uma eu acho mulher que de é uma valor, você é uma mulher libertina. Eu Se acho você que é uma não- grande. Isso é uma grande forma de calar a boca. Quer dizer, elas não calam a boca, mas assim, somos mães e somos feministas. Acho que ninguém mais é interessado em defender mulheres do que mães. Mulheres e crianças, né? Exatamente. Exatamente. E é aí que mais elas cooptam mulheres contra o feminismo. Porque daí elas vão falar que essas mulheres odeiam criança, odeiam família. Que é uma mulher rancorosa, promíscua, abortista, frustrada, traumatizada. Todos aqueles adjetivos horríveis que elas usam vai fazer com que essas mulheres se afastem do feminismo, do conhecimento libertador que vocês trazem. E que a gente traz, no geral, as feministas. Todas as feministas têm muito a agregar na vida das outras mulheres. E elas querem meio que esconder esse conhecimento, sabe? Tipo, você é mãe, mas você não pode saber o que as feministas sabem sobre maternidade. Pois é. Você é uma criança, mas você não pode saber o que as feministas sabem sobre educação sexual. Você é tal pessoa, mas você não pode saber o que as Proteção de feministas crianças, sabem. né? Sobre. É meio como se elas quisessem esconder o que a gente tem, que a gente fala de verdade, e quisessem mostrar uma imagem que não é o que a gente faz. Sim. Por isso que eu falei, tipo, a gente tem que ter os coletivos mais visíveis, porque o que elas pegam? Foto da Sarah Winter de 2014, foto do Fêmen lá na Ucrânia fazendo não sei o quê. Sim. E daí mistura tudo o feminismo. Tipo, por quê? Porque as mulheres não conhecem sua própria história, a gente não aprende na escola, a gente não aprende na universidade, a gente raramente dialoga sobre isso com outras mulheres, porque a gente não sabe. Tipo, a Verônica fala da cultura do desmame. Eu não tinha a menor noção do que era isso, tá ligado? Ninguém tem. A mãe E daí, não tem. E daí, por isso que eu falo, cara, eu não sabia negócio sobre fórmula, eu não sabia nada disso. Tipo, se eu fosse mãe, a primeira coisa que eu ia fazer era, tipo, ai, não tô conseguindo aqui, vou dar fórmula, vou dar um jeito. as E, pessoas tipo, não sabem não me mesmo. tocava das coisas. E a E é Verônica faz a gente estratégico ficar não atenta. saber, né? Não é, porque você não sabe porque você é A burra. quem serve que você não saiba? Exatamente. É aquele Bilhões negócio. de lucro. A Alguém quem- lucra bilhões. Alguém com lucra não com o seu saber. desconhecimento, alguém lucra com a sua ignorância. E essa é a lógica. Por isso que eu sempre falo que conhecimento é poder, porque os poderosos têm muito conhecimento sobre tudo. Sim. E por eles terem conhecimento sobre tudo, eles querem que vocês não tenham. Sim. Então, tipo, quanto mais a gente for ignorante sobre as coisas, quanto mais leiga a gente for sobre nossa própria história, menos a gente vai querer construir uma história, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem passado, a gente não tem futuro, então. Né? O que a Gerda Lerner fala na criação do patriarcado. Se a gente não conhece o nosso passado, como é que a gente vai escrever nosso futuro? Sim. E as antifeministas entram muito nesse papel, né? De, tipo, fazer as mulheres negarem sua história, negarem suas conquistas, negarem seus direitos, mas estão lá tentando ocupar os espaços que as feministas ocuparam. Né? Como deputada, como vereadora, como médica, como empresária, no geral. Tipo, Sim. tentando ocupar esses espaços que as feministas tentaram a todo custo estar ocupando. Querer renegar direito trabalhista, sabe? Tipo, a gente lutou tanto para as mulheres terem Tanto. direitos, para as empregadas domésticas terem direito, pécadas domésticas, sabe? A gente lutou tanto por esses direitos. E quem que era contra esses direitos? Quem que é contra esses direitos? As antifeministas. Que loucura, né? Por que elas são contra o direito trabalhista, contra o direito da mulher, contra a delegacia da mulher existir, contra a educação sexual? Olha, uma vez eu vi Conhecimento uma é poder. falando, eu vi uma falando assim, Conhecimento não, é porque poder. agora além de trabalhar em casa, tem que trabalhar na rua também. Culpa o capitalismo. Eu fiquei... Falei, Viu? Vocês quiseram. É o famoso vocês vão como trabalhar. vocês queriam trabalhar, Mas agora vai além ter de que tudo, é um trabalhar feminismo fora. branco esse, né? É, né? Muito- Tipo, É o agora... feminismo branco, né? O Aí eu feminismo fiquei assim, branco. eu falei, cara, sem palavras pra essa resposta. E é por isso que é importante conhecer, porque eu, por exemplo, muitas vezes tive pensamento de feminista liberal, de feminista branca, e através do conhecimento, dos estudos mesmo, de me aprofundar no feminismo, eu comecei a quebrar um monte de coisa que eu falei, caraca, aprendi isso com as mídias. Eu também falava que feminismo era direitos iguais. Eu também falava porque eu via na televisão, via nos lugares e me É direito a identificava. trabalhar fora. Só que daí, quando eu descobri o que era feminismo de verdade, eu falei, é aí que eu quero ser feminista, porque elas pegam mais fundo na parada. Elas pegam na raiz da violência da parada, sabe? Daí eu falei, é aqui mesmo que eu tô. Sim. E é aqui que eu me encontro, porque era muito melhor do que aquela parada de direitos iguais. Pra mim não fazia sentido, porque as instituições, pra mim, era só papel. Eu já fui em delegacia da mulher, eu já precisei de legislações que eu vi que na hora não funcionavam. Então, qual o outro lado que a gente tem, sabe? Pra onde que a gente vai se as leis não funcionam pra gente? O feminismo liberal é muito sobre isso, né? Sobre querer fazer com que as leis tenha mais leis, tenha mais regras dentro das instituições. Só que pra quem que funciona isso? A quem chega, quem serve? Quando a gente vai precisar, não vai funcionar. Tipo, a Verônica, você falou tem uma lei. Existe. Tá sendo cumprida? Sim. Não tá. E daí, tipo, a gente precisa de encontrar de outras maneiras pra que isso seja cumprido. E aí que eu me identifico, pra quem não sabe, com a vertente do feminismo marxista. E a gente vai se organizar entre várias mulheres pra que a gente consiga
reivindicar por esses direitos, manifestações, greves, sindicatos, e dialogar com essas mulheres, fazer o sindicato das domésticas, fazer o sindicato, tipo, começar a organizar de alguma maneira essas mulheres, sabe? Por quê? Porque as pessoas têm conhecimento sobre coisas que não querem que as mulheres tenham. E a maioria das mulheres. Daí o que acontece? Elas não têm conhecimento sobre as coisas, não entendem sobre a história da mulher, não entendem sobre os direitos feministas, são cooptadas pelo antifeminismo e entram na raiz do patriarcado de feminilidade, casamento, família tradicional, ter filho, negar o direito ao estudo. Quantas antifeministas que eu conheço que falam que não vai pra universidade? Porque não é o lugar delas. Sabe? Cara, é de doer. Malafaia lá? O Malafaia, eu tenho um vídeo no meu perfil sobre isso. Filha dele. Falou que não queria, que não ia. Que a filha dele não iria pra universidade porque ela não pode saber mais que o marido. Então. E existem muitas antifeministas que acreditam nisso. Eles fazem isso, né? Muito comum. E é na lógica das igrejas, né? Tipo, uma coisa que eu acho que até falei no outro podcast que eu estive, é que as antifeministas cooptam essas mulheres na igreja. Por quê? Vocês perguntaram, pra onde que vai uma mulher que sofreu violência? Pra onde que vai uma mulher que sofreu abuso? Pra igreja. A gente sabe disso. Elas estão fragilizadas, vulnerabilizadas, e é lá que elas são cooptadas. O feminismo precisa de alguma forma entrar. A gente sempre falou disso. Por isso a importância de mulheres como a Simone, entendeu? Exato. Por isso que elas batem tanto que não pode existir feminista cristã. Porque já pensou se o feminismo entra na igreja? Pois é, feminismo cristã acabou o mundo. Se aí elas começam a falar que elas não precisam daquela submissão ao marido pra ser cristã. Pra acreditar em Deus. Pra acreditar em Deus. Pra acreditar naqueles valores e etc. Que ela não precisa passar por toda aquela cartilha da roupa que ela tem que vestir, do cabelo que ela tem que ter, da coisa que elas falam que é a gente, né? Que a gente tem uma cartilha do cabelo, não sei o quê. Mas no fim são elas que têm essa cartilha. Elas têm que ter o cabelo que elas podem cortar. Ali em cima tem Shein cristã. Ah, mentira. Tem roupas cristãs. Porque elas não podem usar a roupa do mundo. Não pode a roupa do mundo. E as roupas cristãs, elas todas são transpassadas. Eu tenho uma curiosidade de saber. Por que a roupa cristã é transpassada, assim, ó? É transpassada a roupa? A blusa transpassada, saia transpassada. Eu tô com uma saia Eu não entendo a pira da saia. Tô muito Tá na moda cristã. E tipo, daí elas acabam estando num lugar muito fragilizado e é muito mais fácil cooptar elas lá dentro pro antifeminismo. Porque elas estão vulneráveis, estão fragilizadas. A igreja, fundamentalmente, é um espaço que Coopta muita age gente. aonde o Estado não agiu. Então é isso. Foram violentadas, foi isso, foi aquilo. Passou por um grande trauma. Seu filho morreu, seu marido te bateu. Vai todo mundo pra igreja. Até mesmo dentro da igreja, ele vai mandar você aceitar aquele marido que te bateu. Isso que é o mais... Isso é mais dolorido de tudo. Poder, porque daí elas vão falar que aquilo ali é divino, que ela tem que aceitar, porque é o casamento. E o casamento acima de tudo, acima da traição, acima da... E é uma loucura, tipo... Isso tem até tretas entre antifeministas, não dá nem pra generalizar aqui, porque tem antifeministas que vai falar, não, teu marido te bateu, sai de casa, denuncia. Mas tem antifeministas que vai falar, é bíblico. Tem que aceitar, tem que ficar aí, tem que... Sabe, elas vão criar justificativas bíblicas pra você continuar naquela traição, sabe? Naquela situação. Então, tipo, o espaço das igrejas é muito louco como essas mulheres entram vulnerabilizadas lá, depois de sofrer alguma violência, independente de qual seja. E é lá que elas vão receber a primeira palestra de antifeminismo. E que elas vão... Por escutar tanto submissão, feminilidade, o que a mulher tem que fazer, o que é natural da mulher, né? Aceitação, né, mesmo. É aí que a antifeminista vai linkar o discurso da Bíblia com o discurso contra o direito das mulheres. Sim. Então, ela nem vai questionar. Ela vai falar, submissão é o que vai fazer com que eu não seja mais violentada. Faz todo sentido. Isso fala naquele livro Síndrome de Estocolmo Social. Sim. Já leram, né? Síndrome de Estocolmo Social. Cara, é perfeita a parte que elas começam a falar sobre as mulheres que aguentam essa violência pra sobreviver. Tá ligado? É como se elas meio que criassem esses vínculos de antifeminismo pra sobreviver a essa violência violentando a gente. Como se brigar com a gente que é feminista fizesse com que elas não fossem violentadas pelo patriarcado, que elas fossem aceitas. Então daí meio que elas estão dentro dessas igrejas, escutam palestras de antifeminismo e elas já sofreram tanta violência, elas vão falar, se eu for antifeminista, se eu for feminina, se eu for submissa, eles não vão me bater, eles não vão me violentar, eles não vão me estuprar. Porque eu vou ser o que eu tenho que ser como mulher. E é isso que o antifeminismo vai botar na cabeça da mulher, que ela vai achar que tudo que acontece no mundo é por culpa das feministas libertinas, da gente que tá subvertendo a ordem. Então a gente que culpa. Deixa a gente pra apanhar. Elas acham que a gente que vai, né, que estão garantidas. Elas vão dizer que nós somos as traumatizadas, né? As violentadas do patriarcado. Eu lembrei agora, quando a Manuela Xavier veio aqui, que ela falou na psicanálise que tem isso. Se eles odiarem ela, eles não me odeiam. Porque entendeu? eu sou diferente. Então… É o alvo. É aquela coisa do cancelamento, da manada. Essa forma de pensar que vamos deixar todo mundo odiando ela, que aí a gente tá protegida. Exato.
E essa é a lógica de apontar o dedo. A caça das bruxas. Aponta o dedo pra você, eu não sou bruxa. Sim. Você é a bruxa. Eu sou mesmo. Entendeu? Daí as Mexe pessoas tiram foco de mim. comigo. Não vou me queimar, não vou me jogar na Inquisição. Você é a bruxa, você é a bruxa. Ela é a bruxa. Eu não sou a bruxa. Sim. Eu sou é isso recatada, aí. eu sou E feminina. psicanaliticamente explicando, ela falou sobre isso. Que isso é real, as Mas pessoas pensam assim. E por que daí essas antifeministas vão apontar tanto o dedo pra gente? Tudo é problema da gente. O Afeganistão tá com problema. E acham que As estão se feministas. protegendo. Acontecendo que as feministas, a Argentina não sei o quê. As feministas, a culpa é de Cuba. As feministas, tipo… Tudo é culpa das feministas. Mas as feministas não conquistam nada, não tem história, não tem nada. Mas tudo é culpa nossa. Então meio que é exatamente isso. Elas apontam o dedo pra gente porque… Elas sabem que é a única maneira delas sobreviverem, sabe? A única… E, tipo, ó, tem umas que são realmente pela maldade, tá ligado? Que estão ali no antifeminismo pelo financeiro, que na vida real não são antifeministas. Mas tem umas que são antifeministas que realmente… Eu acho que elas até se perderam já, Sim, sabe? são Tipo, enganadas mesmo. começaram como alguém que era parte do poder, que fazia parte da dominação de poder ou de igreja ou de política, e que ali se perdeu e agora eu sou antifeminista e faço isso aqui mesmo, sabe? Tipo… Que dá o seu jeito ali. É tenso. Tenso. Carol, e você tá fazendo mais alguma coisa no seu trabalho online? Como é que tá? Você tá com curso? Sim, eu tava fazendo Pra a Jornada gente… Feminista. Isso, A Jornada Feminista é o curso de feminismo pra iniciantes, pra quem quer começar a estudar feminismo e não tem a menor ideia por onde, né? Tem tanta informação. Daí ele é meio que guiado e tudo mais. Tenho também o guia pra desmentir antifeministas, Sim, que o até guia, comentei. o guia eu lembro. O guia é brabo, né? Meus 50 mentiras antifeministas. E que elas Maravilhoso. continuam repetindo. Gente, depois daquele podcast, eu acho que eu devo ter visto uns 100 vídeos seguidos, que a galera me marca, né, nos vídeos, com os mesmos argumentos que estão lá dentro do e-book. E veja como é que não chega o conhecimento pra essas pessoas, sabe? Tipo, como é que não chega essa informação? Daí o que eu faço? Vou lá fazendo meus videozinhos, vou explicando, vou tentar entender como é que funciona o TikTok pra chegar nessa galera jovem, antes que elas sejam cooptadas. Seu trabalho. E o TikTok é muito conservador, né? É, assim, tipo, em relação a… Dar mais engajamento pra pessoas da extrema-direita, sabe? Dar mais engajamento pra pessoas da extrema-direita. E o cu? O cu eu não abri. Não Eu abriu não o cu abri. ainda. Não. Continuei lá no Twitter antiguinho, no clássico Twitter. Mas que lá agora é só extrema-direita, né? Tipo, o Twitter tá só indicando perfis de extrema-direita o Pois tempo é. inteiro. Eu silencio vários porque parece que tá tendo investimento aí pra extrema-direita. Que Elon Musk agora botou toda a galera de extrema-direita pra gente receber a notificação. Sim. Uma loucura. A galera tá tendo que bloquear, silenciar, porque tá foda. E é assim que eles ficam conhecidos, né? Sim. Com essas ajudas meio que nas mídias, no algoritmo também. Sim. Dominando o algoritmo, a gente domina o número de pessoas que vai saber o que você tá falando, Por né? isso que é importante as feministas dominarem, né? O E serem algoritmo. donas de canais. Donas de canais, É que donas as de feministas podcasts. também são mães. É, ao contrário do que dizem, as feministas são mães. E a gente não é do rolê de não faz nada o dia inteiro. Exatamente. Então, Tá o por dia inteiro isso que ocupada. quando as pessoas falam assim, é só não ser mãe. Então esse é o conselho, não seja mãe. Esse é o conselho. Agora vai acontecer, uma antifeminista vai cortar esse vídeo, vai falar que a Verônica é contra a maternidade, a favor da destruição da família, tá? Que ela odeia todo mundo, odeia criança, não sei o quê. Por isso que é ela assim é mãe que funciona, solo. é Por assim isso que que ela é mãe funciona. solo. Um homem não aguentou ela. É. Ninguém te aguenta. Ninguém me aguenta. Se você tudo. continuar assim, você não vai conseguir ninguém na sua vida. Só sendo antifeminista, submissa, feminina, que você vai conseguir as coisas na sua vida, Isso. sucesso, né? É uma loucura. Pior que é engraçado, a gente zoa, mas é tão triste pensar que tem gente que realmente acredita nisso. É. Sim. E acredita real, né? Real, leva pra vida, pro coração. Segue isso todos os dias. Eu acho triste, gente. Eu já escutei cada história, galera, tipo, de antifeminista que já sofreu violência, falar que a culpa era dela por ser libertina. Eu escutei isso de antifeminista já. E de, tipo, questionar, tá, você acha que a culpa é da tua libertinagem e não do estuprador? E, tipo, a menina realmente não tava nem aí. É aquele negócio, elas escutam tanto que a culpa é nossa das coisas, a culpa ou é das feministas, ou é delas mesmas. O discurso dominante é muito… Mas a última culpa, muito, né? É de quem é tem a culpa, tem realmente. muito poder, né? A gente fala que é fácil pensar fora, mas não é fácil. A socialização é muito poderosa. Exatamente. Então, assim… Ainda mais elas que são socializadas dentro de igreja, com família tradicional, que
basicamente. Tem uma estrutura que elas sentem que tem que ser submissa pra aguentar toda essa violência. Eu tenho esperança nessas meninas aí de 14 se organizando. São essas daí Fico que a gente animada, tem que focar, porque cara. eu sou mãe de 2 meninas, tá? São nessas Então organiza pra eu só jogar minhas filhas lá depois. Vou dropar todo mundo no coletivo. Vou botar todo mundo ali, tardezinha Não, no mas coletivo. eu concordo contigo. Tem que focar muito nessas meninas que são jovens e que Muito, porque elas estão acho que aprendendo isso aí agora. é. Elas estão aprendendo agora, então é o tempo delas aprenderem o lado da história da Exatamente. mulher, das conquistas que as mulheres tiveram antes delas Porque escutarem que a as mulheres não gente, que conquistaram você já é uma nada. geração depois, a gente, É. cara, é muito remar contra a maré, é muito. A gente, né, afogada, é caldo, afogamento na nossa geração. Aí vem a sua, né, ó, uma galera mais sabida aí que já tá estudando há um tempo, feminismo, desde mais jovem, né, descobriu o feminismo antes da gente, não precisou virar mãe, tomar porrada pra caralho, pra estudar o feminismo. Aí eu fico sabendo das meninas na escola, se organizando coletivamente. Me emociona. Eu recebo vídeo de menina que sofreu algum assédio de professor fazendo manifestação dentro de escola. é Gente, eu muito choro com os emocionante, eu vídeos. choro. Porque elas me mandam, quando elas fizeram agora o Enem, né? Que teve o Enem que teve questão sobre feminicídio, sobre violência, Maravilhoso. sobre interseccionalidade, um monte de coisa. E era tudo coisa que eu já tinha falado no meu perfil. Daí todas as minhas seguidoras gabaritaram. Que irônico, né? Todas elas. Por que será? Elas viram lá, ai, cara, olha aqui, falou sobre a Lei Geral de Olha, porque 1827. se as antifeministas fizeram o Enem, elas não vão conseguir. Foi a primeira coisa não que eu vão zoei. passar na faculdade. Não vão passar, caralho. Elas nem querem ir pra faculdade É. porque faculdade não é coisa de mulher. É. É isso, tipo, a gente. É muito massa porque você vai vendo que o que a gente constrói ali na internet, uma comunidade, né, de seguidoras e tudo mais, faz com que essas seguidoras passem esse conhecimento para outras pessoas ou que elas levem esse conhecimento pra vida. E no fim, a gente tá construindo algo, sabe? Tipo, Maravilhoso. quando a gente tá. Vocês aí no podcast, trazendo essas mulheres, é conhecimento, sabe? Sim. Todos os podcasts que eu já escutei aqui foram coisas que eu não sabia. Então, tipo, são mulheres muito inteligentes que precisam dessa visibilidade, que é importante os lugares darem essa visibilidade para as feministas. Sim. Né? Tipo, podcast chamarem feministas, a grande mídia chamar feministas, que não sejam só feministas liberais, Sim. né? Feministas negras, feministas marxistas, todos os tipos de feministas que tragam assuntos a agregar ali. Além Então do comenta aí a clássico fofoca. branco. A fofoca da Djamila. Corta! Para de ficar botando nossa convidada na fogueira. Aqui, ó. Verônica. Corta, Dino. Esse momento que eu encho minha boca de água. Ai, gente, eu posso aproveitar esse momento pra realmente comentar a minha opinião bem sensata. Tipo, sensata nada, não existe fada sensata nessa porra. Mas assim, eu acho, particularmente, que as pessoas não estão entendendo o que é pessoas que menstruam e mulheres. Sim. Mulheres são fêmeas biológicas, mulheres cis são fêmeas biológicas, possuem vagina. Pessoas que menstruam são mulheres biológicas também, mas podem se identificar como homens trans, como não binários. Então, não vai se apagar a categoria mulher. Isso é a minha visão da parada. Não vai se apagar a categoria mulher porque é uma categoria fixa já na biologia para determinar as mulheres que nascem com vagina e que se identificam como mulheres, certo? Que a sociedade nos identifica como mulheres e que a gente também continua se identificando como mulheres, certo? A partir da questão de gênero. Agora, as pessoas que menstruam já é outra coisa. Não são mulheres trans, são homens trans, que continuam sendo pessoas com vagina. Só que essas pessoas precisam de um termo para se identificar, porque mulher não aplaca elas. Só que eu entendo que existem as mulheres, fêmeas biológicas, E né, que a as gente pessoas debate que sobre isso, e as pessoas que menstruam. Eu entendo que aqui tem uma reivindicação de temos que ser citadas junto com pessoas Sim, que menstruam. somos sujeitos políticos e a vida inteira fomos. Exato. Tem todo um apagamento. A gente tá falando de apagamentos de história, Pois né? é. Claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um termo, né, na biologia, na medicina, que aplaca essas pessoas que não se identificam com o termo mulher. Sim. Mas eu entendo quem vai falar. Ah, mas tá apagando o termo mulher. Depende da situação. Porque é exatamente o que eles falaram. Quando a gente tá falando de pessoas que menstruam, é sobre menstruação. Agora a gente vai falar de feminicídio, já é outra coisa. Já é outro termo, já é mulheres. Mas aí quando Feminicídio você é fala, mulheres, né? o pessoas que menstruam, você não tá reduzindo aquela pessoa ali a uma capacidade biológica também? Mas aí a gente vai falar que pessoas com deficiência está sendo reduzida à deficiência? Então, Não tá. mas os homens trans estão querendo serem chamados de pessoas que menstruam?
A reivindicação Acho que sim, vem é deles. deles. Aí Acho que entra a que é questão. Pessoas que menstruam? Só que aí que eu vejo que Pelo tem que- muito problema, que as pessoas não dão visibilidade pra ouvir os homens trans, sabe? Tipo, Por que pra será? falar sobre Pois isso. é. Por que será? Não dão visibilidade Aonde pra eles serem estão os ouvidos. homens trans? Eles estão em pauta, só que eles não têm Não, mas tanta eles visibilidade. estão na política? Eles estão sendo No ouvidos? pessoal, você conheceu algum homem trans? Pã. Não, no pessoal não, mas na minha roda de amigos tem vários homens trans. Só que, tipo, politicamente é difícil, talvez pela questão da violência também, né? Já é difícil pra mulheres Não, trans mas tem também mais entrarem. mulheres trans tem. tem bastante na Tem. política. Proporcionalmente, se a gente for pensar, é uma minoria, né? Porcentagem, assim. Não, Tipo, mas tem mais pessoas mulher trans. trans do que homens dentro trans. de pessoa, né, da categoria pessoas trans. Tem muito mais mulheres trans do que homens trans na política. Nisso eu só não posso afirmar por causa Sim, de dados você nunca mesmo, fez que uma pesquisa. Eu nunca Mais fiz do que pesquisa sobre aparece. isso. O que eu vejo, assim, tipo, na minha bolha internet, né? Bolha internet. Na minha bolha internet as mulheres trans estão na política e os homens trans estão parindo. Mas aí, será que não é uma coisa que é exatamente o que a gente fala do que tá sendo visto pela mídia? Que a Sim. mídia mostra? Porque a mídia Não. vai mostrar o homem trans quando ele tá parindo, quando ele tá… Né? Porque é o que… Pra mídia é o que vale, né? Pra mídia. Pra falar, tem um homem trans que eu conheço que tá na política. Tami. Tami, Sim. que é do PL. É. Então, assim, Tal. eu acho que existe um lugar, eu vejo muito, assim, nesse post da Djamila, eu vi muitas mulheres falando, eu não sou cis. Então, assim, também desse lugar, tipo, a mulher tá falando que ela não é, e a outra pessoa tá falando, não, você é, assim, cis, enquanto aquela ali é trans, enquanto ali é não binária. Então, assim, quando essa mulher reivindica esse lugar, não quero ser chamada de cis, eu vejo que não existe essa volta, tipo, não, beleza, então tá, então mulher. Sabe? Quando essas mulheres estão falando, não, eu não sou cis. E aí eu fico pensando, tá, por que então… quando eu tô falando dessa mulher… não, eu sou uma mulher trans. Beleza, então eu posso chamar de mulher trans, mas você não pode não me chamar de cis. Sabe? Então, assim, eu vejo um ruído enorme dessa comunicação. Eu entendo isso, porque ao meu ver também é muito ruído de teorias. Sim. É. Vocês não sentem isso? Tipo, Sim, ao mesmo teoria. tempo que eu sinto que é um ruído de teorias, é um ruído de ruído de bolhas, teorias. é um ruído de comunidades e é um Sim. ruído talvez de gerações também. Tem Sim. muita treta de geração, tem muita Verdade. treta de… Nunca Se tinha você for- pensado nisso, treta mas de faz geração. muito Eu já percebi. sentido, tem Eu vou muita até explicar pra treta de vocês o geração. porquê. Eu sou de uma geração intermediária. Já aconteceu isso até de eu perceber com o Romero que a gente é de gerações diferentes de coisas. Tipo, ele viu pão por unidade, eu não vi pão por unidade, tá ligado? Então, assim, já é uma diferença já é uma diferença grande eu e o Romero de geração. Então, quando eu vou debater, às vezes, sobre feminismo, gênero, por exemplo, vou debater gênero com uma feminista de 40 anos, que é mãe. É outra visão de gênero do que eu vou debater verdade. com uma menina de 15 anos que tá no ensino médio e que vê e dialoga com pessoas que são não binárias, que são trans, que não sei Sim. o quê. São muitas diferenças de gerações e o que eu percebo? Cara, é muito louco isso, porque é uma opinião polêmica que eu vou ter que dar aqui. Tem feministas que não conseguem entender a teoria queer. Sim. E que a partir desse não entendimento da teoria queer, conspiram o que é a teoria queer. E a partir dessa conspiração do que elas não entendem que é, porque Judith Butler é difícil pra um cacete de ler. Eu tentei ler Problemas de Gênero, assim, e ainda pra mim é muito confuso, sabe? Muito confuso. Mas estando com pessoas trans, eu consegui entender na prática o que a Judith Butler escreve na teoria. E antes eu não entendia. Antes, eu posso assumir aqui com tranquilidade, antes eu podia falar muitas coisas transfóbicas porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre pessoas trans, porque eu não tinha no meu círculo. A partir do momento que eu comecei a ter pessoas trans no meu círculo de amizade, no meu convívio de trabalho, de amigo que vai pra rolê, de pessoa que tá fazendo transição, que eu conheci antes, a pessoa tá agora fazendo transição, o que eu entendia de teoria, eu comecei a entender na prática. Tipo, eu comecei com mulheres trans no banheiro, que é uma pauta polêmica pra caralho. Sim. Comecei a frequentar banheiro com mulheres trans. Comecei a entender sobre a harmonização, sobre disforia. Pessoalmente com essas pessoas. Não mais na bolha da internet. E quando eu ainda estava na bolha da internet, eu podia ser muito transfóbica com os pensamentos que eu tinha no passado. Porque eu comecei a acreditar em muita coisa que era conspiração sobre a teoria queer, porque eu não entendia a teoria queer. Tipo? Conspiração que eu acreditei no passado. Eu já acreditei no passado, isso em 2019. Não é tão antigo não, tá, gente? Que eu comecei a me informar mais. Eu acreditava no passado em lobby queer. Em 2017, 2018. Que basicamente é a teoria da conspiratória de que
existe uma indústria farmacêutica por trás das pessoas do transativismo, influenciando crianças a usarem hormônios. Isso é uma teoria conspiratória criada pela extrema-direita nos Estados Unidos. Que veio pro Brasil em 2013 com Felipe Neri. E eu só fui saber disso estudando o antifeminismo. Nem estudando, tipo, as tretas que tem com feministas radicais, eu vejo muito rolando. Sim. E eu já fui daquela bolha no passado, que acreditava naquilo e que todas as mulheres concordavam com aquilo entre elas. Não, porque estão apagando mulheres, porque o lobby queer, porque a disforia, porque não sei o quê. Eu acreditava naquilo em 2017, 2018. Eu caí naquilo. Porque eu não entendia o que era teoria queer. Eu nunca tinha estudado, eu não tinha contato com pessoas trans, eu não entendia porra nenhuma de transfobia. E o que é a teoria queer? É basicamente a diferenciação de gênero e sexo. Gênero é uma coisa, sexo é outra. E daí o que acontece? Na internet, as feministas radicais têm o mesmo pensamento. Isso que eu ia falar, mas as Aí teorias, que tá. as Aqui, ó, feministas radicais falam que importante, gênero e sexo são Isso é coisas importante, diferentes. tá? São coisas completamente diferentes. Por isso que eu falei pra vocês, sem medo de me chamar de transfóbica depois, porque eu dialogo com pessoas trans que concordam exatamente com o que as feministas radicais falam. Só Pois que é, elas estão falando a mesma coisa, só que é de a mesma formas... coisa, só que o ruído de comunicação do conspira-se no que não se entende. Ao mesmo tempo que existe conspiração do transativismo em relação às feministas radicais, Exatamente. existe conspiração das feministas radicais sobre o transativismo. E, Ó, tipo, eu vou contar me jogando uma aqui no história. fogo, tá? Me jogando aqui no fogo mesmo, Mas, pode me então, jogar na Inquisição. Porque ela Elas tem falam mais. a mesma coisa, porque sexo Tem e mais. gênero é diferente. É diferente. E aí que entra a Judith Butler com a identidade de gênero, que é o que as feministas radicais mais vão bater. Elas vão falar, ai, não, porque tem que. A gente tem que analisar pelo sexo biológico, que não sei o quê. E daí vai entrar a questão da identidade, as radicais né? vão falar que o gênero é opressão. Exato. Então, É. se existe vários tipos de gênero, eu sou oprimida por todos esses tipos de gênero. E daí, a teoria queer vai dizer que o problema tá na binaridade de gênero. No feminino e masculino. Que a opressão tá nisso. E daí as feministas radicais vão tratar com as pessoas da teoria queer porque elas acham que o problema tá no gênero. Enquanto a teoria queer vai dizer que tá na binaridade de gênero. Em você ser só obrigada a ter a caixa do feminino e as duas masculino. querem abolir o gênero. Então, Exato! Só que de maneiras diferentes. Só que de maneiras diferentes. Totalmente diferentes. Enquanto as feministas radicais querem abolir a partir da feminilidade e masculinidade, que a gente sabe que é uma construção social ser feminina e masculina, as pessoas trans vão reivindicar a subversão dessas identidades. Então, por exemplo, por que vai existir uma mulher trans? Porque é uma mulher com pênis. O patriarcado não quer que essa mulher exista. O patriarcado diz que a mulher que existe é a mulher com vagina. Sim. É esse sistema patriarcal que vai dizer o que é mulher. A pergunta que eu mais recebo e que mete a gente contra a parede é: o que é mulher? o que é, mulher? Quem vai definir? Eu? Você? Patriarcado? As pessoas trans? Quem que vai definir? Essa é a pergunta. Daí quem que define? Sou eu, mulher branca, que defino o que é ser mulher? Mulher é vagina. Pô, mas então essa é a definição do patriarcado, não é? Não é quando a gente nasce, a gente tem vagina, nasci, mulher? É a definição do patriarcado. O que eu tô subvertendo? Do patriarcado ou da biologia? Do patriarcado. Quem que faz a biologia? Quem que eram os médicos? Quem que eram os Sim. cientistas? Quem que fez Sim. todos os Primeira exames? mulher médica veio em 1941. Pra tu Sinistro. ver. E no Brasil, 1940. quanto tempo É outro demorou pra dia, gente né? ter? Tipo assim, ontem. Mas deixa eu contar aqui uma Mas é fofoca isso mesmo. desse rolê todo. E é importante a gente falar sobre isso. Gente, eu vou falar, é importante a gente falar sobre É isso. importante. Porque as pessoas Sim. têm medo de falar, tanto do lado do transativismo, tem medo de falar das feministas radicais, quanto as feministas radicais têm medo de falar do transativismo. Sim. E por que a gente tem que parar de ter medo de diálogo? Porque quem que ganha com esse medo do diálogo? Sempre fala isso. É. Quem tá Porque ganhando existe. nessa briga são os homens. São os O homens. E é na patriarcado. falta do diálogo, é na falta desse diálogo de pessoas Sempre trans falei isso. dialogarem com feministas radicais e vice-versa, que se conspira o que é o outro Sempre lado. falei. Então, aí eu vou te Tá contar ligado? a conspiração. Fui eu, final de semana, numa festa na Urca. A festa da minha adolescência, música eletrônica, que eu amo e tal. Tô lá, assim, a quantidade de homem na festa era, assim, absurda. Ah, é? Amiga, sério, de tipo assim, ó, tô aqui nessa sala, eu seria a única mulher nesse espaço. Aham. Sabe? E era tipo assim, todos os homens gays. Todo mundo sarado, fortão, todo Sei. mundo bonito, brilhoso, Crossfit. maquiado. Tipo, galera de música eletrônica, galera Sei. de música eletrônica, tipo, maneiro. Enfim. O que aconteceu? Em determinado momento da festa, onde vocês começam a ir no banheiro, né? Se nessa sala aqui tem mais homem do que mulher, só tinha eu de mulher, era a festa que não tinha fila no banheiro. Mulher, imagina, você vai em festa que Não tem o quê? existe, é. Fila no banheiro. Sim. Aí
eu olhei e falei, A caralho, gente não quer tem ir no fila no banheiro banheiro. masculino. Caralho, não tem fila no banheiro. E a fila dos homens, gigante. Fui 2 vezes no banheiro de boa. Na terceira vez, saí do banheiro, me sai um garoto de dentro do banheiro, com um capzinho assim. Olhei pra cara dele. Falei, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, o banheiro agora é unissex. Aí eu falei, mas por quê? Não sei o que lá, a mulher lá fora, não sei o que lá. Eu fui lá fora, né? 3 mulheres negras na porta do banheiro. Eu falei, aí o banheiro virou unissex? Aí ela, virou. Eu falei, mas por quê? Aí ela, porque a fila do banheiro dos homens estava muito grande. E como aqui tem pouca mulher hoje, aí virou tudo unissex. Aí eu fiquei assim, tá. Fiquei incomodada. Porque assim, não era uma mulher trans que estava no banheiro. Era um garoto de cap riff. Entende? E pra você ver, a reivindicação foi feita pelos homens, não por mulheres trans. Exatamente. Nesse quesito foi exatamente e assim, sobre homens. E foi aceito. E aquilo ali me deu um negócio que eu falei, cara, como que eu vou dizer? Porque assim, existe lá, mas os homens que vão entrar no banheiro. E em determinado momento da festa, é isso, tipo, ficou equilibrado, eu voltei a ter fila no banheiro, só quem tava na minha frente era um homem de boné, um keep da hip, sabe? Então assim, e eu perguntei, eu falei, tá tudo bem pra você? Tá? Aí, tipo assim, o que aconteceu? Enquanto ele tava lá dentro, eu não sabia que tinha um homem lá dentro. Aí a mulher começou a falar, o banheiro unissex, eu falei, por que tem um homem aqui dentro? Não sei o que, a mulher falando, todo mundo ali incomodado. Quando o homem saiu, fez assim, ó, todo mundo calou a boca. Fiquei só eu de maluca gritando com o garoto. Mas tu tá bem aqui no banheiro? Ele não, botou constrangido. Eu falei, você tá constrangido? Por que você entrou aqui? Não sei o que era. Aí ele entrou. Aí o que aconteceu? No final da noite, o banheiro fedia muito, sabe? Aquelas mulheres não foram contratadas pra limpar xixi de homem. E elas estavam ali limpando. Eu falei, cara, eu sinto muito. Sabe? Porque assim, não era pra ter acontecido. Uma mulher não vai ficar mijando no teto. O homem faz isso, gente. Mijando no chão, mijando não sei aonde. Não fica... Tipo assim, fica cheiro de mijo no final da noite? Fica. Mas não igual fico de homem. Aí tava aquela bagunça, a mulher tava limpando muito mais o banheiro. Aí eu falei assim, caralho, vivi a conspiração do banheiro. Os homens estão realmente dentro do banheiro, gente. E daí você vê que são homens cis. Sim. São homens que É isso. reivindicaram por isso, pra estar lá. Aqueles homens, só que não são mulheres E assim, trans. eu nunca vi uma tá ligado? reivindicação de mulher numa festa. Tipo, olha, aqui tá com muita fila, vamos dividir ali o banheiro com os homens. Amiga, eu já fiz isso. Você já? E aí? A conspiração deram um caiu banheiro? agora. Eu entrei. Entrou? Foi? E foda-se. Fechei. Maravilhosa. Pedi pro Franco ficar na porta. Botei Botei o homem pra meu me homem de defender. estimação na porta pra me proteger. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que essa parada de medo de pessoas trans no banheiro surge com a extrema-direita e, de alguma maneira, passa para dentro do feminismo a partir de pessoas da extrema-direita que têm pensamentos que se assemelham com o Sim. feminismo radical por questões opostas. Sabemos Sim. disso, são questões opostas. Questões opostas, mas que são de uma alguma mesma maneira estão conversam. muito próximas, Sim. separadas por uma fina barreira. E o que separa essa fina barreira deles se encontrarem? Nada. E eu vou falar pra vocês uma coisa que realmente eu não deveria falar, mas eu vou ter que falar. Eu já entrei em páginas de pessoas que odeiam pessoas trans e tinham feministas radicais seguindo e pessoas antifeministas que já debateram comigo. Sim. E, tipo, deputados bolsonaristas. E daí eu pergunto, o que separa essa fina barreira entre esses dois lados pra começarem a ter a mesma opinião, as mesmas ideologias e começarem a lutar por políticas semelhantes? Porque tá sendo separado por uma fina barreira. E essa fina barreira é um véu que passa, às vezes, conspiração da extrema-direita pra cá. E essa conspiração que eu digo é a conspiração do lobby queer, mas existe, do medo como você, dos você mesmo transpedófilos, falou agora, né? como você mesmo acabou de falar, que você citou, é uma via de mão dupla, né? Assim como as feministas radicais não dialogam com a teoria queer também não dialoga com a Exatamente, com as tem os dois feministas lados. Tem um ruído de comunicação dos dois lados. ruído de comunicação dos dois lados. eu acho que E existe violência dos E a gente dois precisa pontuar. lados, né? Existe o lado da misoginia pelas pessoas trans e existe sim o lado da Exatamente. transfobia pro lado de feministas radicais. eu E eu acho posso que- pontuar o exemplo, porque as feministas radicais não entendem o que é a transfobia. A transfobia parte do momento que você já não aceita a pessoa quem ela é, na sua frente. A existência. A existência do Sim. outro, que é uma coisa tão E simples, sim, mas cara. o que a Djamila fez não é transfobia. O texto dela pende para uma ignorância sobre o que são as pessoas que menstruam. Porque no texto ela fala sobre pessoas com pênis, algumas vezes. Ela cita pessoas com pênis. E isso não são pessoas que menstruam.
As pessoas trans que criticaram o texto dela, Ela criticaram. cita pessoas com pênis, não. Ela, Ela cita fala- homens trans. Eu não Homens lembro. trans. Homens trans. Homens Ela- trans? ela- Então, ela- retiro o que eu disse, gente. Retire o que você disse. Não, Ela a fala gente de tá homem- aqui falando e Ela retiro o fala que de eu disse. homens trans. Eu tinha quase certeza que ela fala sobre questão de pessoas com pênis. Porque depois isso entra num debate na internet do quem que são essas pessoas que menstruam que ela coloca ali. Porque se essas pessoas existem, qual o problema de você ser mulher e ser vista como uma pessoa que menstrua? Reduzia o meu sexo. O problema é ancestral. a minha Mas aí que humanidade. tá. O problema é que As ela, a feministas- avó dela, a pergunta é, as era feministas- apenas uma incubadora de mulher estuprada, violentada, entendo. escravizada. Não, isso é muito grave. Mas aí que Isso é um entra. problema muito gigante. Mas é exatamente aí que E aí, entra se essa ela, questão. como sujeita, mulher, né, que teve os seus antepassados estuprados, olhados, enxergados como apenas uma incubadora, está falando que se incomoda de ser chamada apenas por uma função, isso também é importante. Óbvio que é. Então, Óbvio mas que é pro é- debate. eu acho que é o Só mesmo que ela lugar do preci- cis. de- Será que a gente eu me incomodo. precisa bater nas cis, eu- pessoas trans pra ter essa O cis, opinião? pra mim, por exemplo, não me incomoda nem um pouco. Mas essa coisa do pessoas que menstruam… Pessoas algumas que gestam, por exemplo. Mas eu aí entra entendo se um incomodar. questionamento. As feministas radicais não falam que nós somos mulher porque nós temos vagina? Que nós somos fêmeas porque nós temos vagina e porque a gente menstrua? Sim, Então a gente porque não é tá sendo uma reduzida a fêmea mulher, é isso? humana. Uma fêmea humana. Mas então, Mas é que isso não é reduzir acompanha a a gente humanidade, isso. não é? Mas é aí que tá, não é reduzir a gente a isso Então, exatamente? pessoas que menstruam fazem a mesma coisa. E qual o problema de ser pessoas que menstruam e fêmea biológica? Tipo, entendeu? Se a gente vai ser reduzida de qualquer maneira no fim das contas, Sim. qual que é a diferença de É a incluir raiz essas da pessoas, opressão, né? de repente. Eu de repente, não, entendo. é a raiz da opressão. Sim. Eu acho Só que é assim, exatamente cada essa questão. pessoa, Não seria pra cada tópico? Olha Tipo, só, eu acho que cada Aham. pessoa deve ter o direito de se definir. Então, né, e eu acho que isso, se você pensar, Concordo. deixa… Pra todo mundo. serve pra todo mundo. Claro. Então, todo eu, mundo. Juliana, posso dizer Só que eu que quero se- ser chamada de mulher. Vocês não veem que talvez pende um pouco, ao mesmo tempo que a gente tem o direito de falar que a gente quer ser chamada como mulher, não é meio errado a gente falar que então essas pessoas não podem ser chamadas de pessoas que menstruam se elas quiserem? Não, mas elas podem. Então é que tá. Ah, tá, não. Mas aí eu que acho entra a elas questão. podem. Eu entendi o texto da Djamila, eu entendi o ponto que ela quis trazer. Só que a forma que ela construiu esse ponto foi problemática para as pessoas trans como elas são vistas dentro da sociedade. Entende? O que as pessoas trans reivindicaram ali foi a identificação delas. Sabe? A identificação Não, eu delas. acho que ela, inclusive, falou Porque que quando ela se fala, eu não coloque sou uma pessoa que menstrua, eu sou. Eu sou uma pessoa que menstrua. Eu sou uma pessoa. Uhum. Eu tenho útero e eu menstruo. Mas aí, por exemplo, vamos Eu vou colocar continuar- no nível aí tá, ciência. eu vou continuar Tem duas tendo- convidadas lá fora esperando a gente. Eu falo, não, a partir disso, eu vou continuar recebendo os mesmos direitos quanto mulher, mesma coisa, só que na questão da saúde, da biologia, como a ciência agora tá denominando mas, pessoas, né? por Daí o que a exemplo- gente entra na terceira geração. Será que a gente não se É. acostumou demais com a geração do a gente é mulher, não tem mais nada além disso, e agora tá se desenvolvendo novos gêneros, novas construções, novas identidades, e a gente não quer aceitar essa existência? Então, mas é que É aí aí que eu entro na acho dúvida. Então, eu acho que quando a gente fala em apagamento, né? E a gente fala, tipo, apagamento político, apagamento na saúde. Eu vejo, assim, por exemplo, quando você consegue trocar o sexo na sua certidão biológica, na sua certidão de nascimento, né? E você dá entrada no hospital, por exemplo, você já teve ali uma identidade sua apagada. Tipo, seu sexo ali foi apagado, foi mudado. Mas quem te definiu? O sexo? Quem te definiu? Quando você nasceu. Exato, mas quem te define? O sexo? É esse o maior questionamento. Quem te define? A natureza. Mas quem te definiu? Tipo, quem definiu a Deus. Verônica? É esse questionamento que eu Mas mais aí que tá, faço. mas eu Se acho você assim- foi definida como mulher porque você tem uma vagina, você quer pra sempre ser o que te identificar ou você quer… Não, mas não é isso que eu tô dizendo, não. Não é, eu acho que não. Será que a Eu gente acho não que é tá um pouquinho mais específico. Por exemplo, eu tô fazendo uma pesquisa sobre amamentação, né? Então vamos lá. A pessoa que amamenta, nutriz, lactante, mulher. Todas essas palavras vão entrar numa busca de uma pesquisa. Sim. Né? Em quanto tempo a gente perde de pesquisa, por exemplo, quando a gente coloca uma pessoa que menstrua em 2022 e aí essa pessoa que menstrua, ela não tá mais sendo mulher, ela é um homem trans. Então, assim, são coisas que a gente vai adicionando nas categorias, a gente vai perdendo e vai apagando. Tipo, o que é Mas, mulher, amiga, o só que um que… questionamento. Ah. Isso é dado ou isso é conspiração?
Isso é o que você tá Não, eu tô analisando a perguntando. partir disso, porque isso que eu vejo, que a gente faz muito. Eu também faço isso de tipo, e se tem essa hipótese, não sei o quê. Essa é a parte que não se baseia na materialidade que a gente fala, Não, isso entendeu? é uma... É a parte do tipo, são os questionamentos que a gente tem e que, tipo, o que a gente tem de material na questão do tempo que a gente perde com analisar pessoas trans. Não é Entendeu? analisar pessoas Esse trans. questionamento que eu tô tentando entender. Porque qual o tempo que a gente perde se a gente tá incluindo pessoas que antes não seriam incluídas nessa pesquisa? Por serem homens trans. Sim. É esse questionamento que eu fico, entendeu? Tipo, eu entendo que é importante a gente manter a categoria mulher, porque ela tem história, ela tem apagamento, Sim. ela tem um esvaziamento gigante político, mas a gente precisa entender que pessoas que menstruam não são mulheres. Não são mulheres. São homens trans, pessoas não binárias. São mulheres e homens trans. Que também pessoas- inclui, né? Mas, tipo, faz uma diferenciação até em políticas públicas. Isso tem muita diferença. Continua se tendo nas instituições a diferença por sexo, continua se tendo, né? De várias coisas. Mas, tipo, o que eu não entendo é qual o problema de incluir essas pessoas. Sabe? Tipo, a gente fala tanto, mas eu não quero estar incluindo essas pessoas no feminino. Por quê? Sim. Se, tipo, eu, por exemplo, parto da teoria da Bell Hooks, teoria marxista no geral também. Por que não incluir pessoas que estão sendo oprimidas pelo patriarcado? Se a nossa lógica é acabar com a opressão se o sexista... inimigo é comum. Se o inimigo, é tão comum, Se o o inimigo que é nos comum. separa? Eu entendo, o que nos separa é uma questão de geração, é uma questão de terapia, Sim. de teoria, de Terapia. diálogo, de terapia. Terapia pra caralho. Caralho. Teoria e terapia. Mas, tipo, é exatamente o que a gente falou. Sim. Ruído de comunicação. Aqui a gente tá tendo um diálogo que as pessoas depois vão assistir e vão falar, cara, eu precisava ter tido esse diálogo em algum momento, sabe? Claro. Porque quando a gente fala sobre isso, tem um lado que vai dizer que a gente é transfóbico e outro vai dizer que a gente é misógina. Mas a gente Sim. precisa debater sobre isso pra não ter mais conspiração. Porque se a gente não debate sobre o que é teoria queer, o que é feminismo radical, os dois lados conspiram e tretam. E quem sai lucrando? A porra Pois do é, patriarcado. o inimigo comum. O antifeminismo. O antifeminismo vai cooptar a feminista radical em algum momento. O antifeminismo vai cooptar o transativismo em algum momento. Por quê? Vai se criar ódio entre essas pessoas que deveriam estar aliadas, falando: Sim. pô, tu também quer acabar com o Concordo. gênero? Tu também quer acabar com o gênero? Mas a gente pensa diferente, como é que a gente vai acabar com o gênero? Mas a gente precisa acabar com essa porra, o patriarcado é uma bosta, tá ligado? E eu vejo que é essa Sim. situação que acaba gerando um ódio desnecessário. Também. Tipo, às vezes tem perfis que eu vejo feministas radicais focadas demais no transativismo, enquanto a gente sabe que tem mãe solo precisando de ajuda, Porra, feminicídio. pedofilia, feminicídio. também acho. Coisa pra Concordo. caralho. Exatamente, tem muita Na coisa. lista de Na lista de prioridades. inimigos, de cara que é mais do Na que é lista mais de inimigos não tá o transativismo. Exato, na lista de Tipo, inimigos, da a gente prioridade de E nem deveria estar, porque é a lógica do tipo, essas pessoas são literalmente pessoas que não se identificaram com o que foi imposto pela porra do patriarcado, tá ligado? Aham. O patriarcado olhou, você tem vagina, então você é mulher. Mas essa pessoa, a vida inteira não se identificou com aquilo dela, tá tipo, eu tô sendo forçada a ser feminina, a fazer tudo isso daqui, mas não sou isso daqui, tá ligado? E daí vai existir as mulheres que são desfeminizadas, vai existir os homens trans, que são diferentes. Tem lógicas diferentes pra essas pessoas serem diferentes e existirem. E a gente vai ter que ter políticas, e a gente vai ter que analisar essas pessoas a partir de cada Eu acho que situação, essa né? lógica até, quando... Eu vou falar uma coisa bem louca aqui. Esse podcast tá sendo polêmico. porra. Essa lógica. Você achou que é do... Não, mas tem é... a fofoca do... na verdade, não é uma fofoca, né? A polêmica do... A mãe, se é tipo, falar mãe é uma palavra transfóbica, é exatamente por isso, né? Porque um homem trans, ele não é mãe, ele é pai. Então, chamar um homem trans de mãe é transfóbico. E não que a palavra mãe seja transfóbica. Sim. E eu acho que aí as pessoas, elas vão entrando nesse lugar. Entende? Tipo assim, ela falou que a palavra mãe é transfóbica. Aí tu vai ler, tu fala assim, ela falou isso mesmo porque ela não sabe escrever direito. E a internet tem uma imitação de centavos, assim. As pessoas têm uma difícil. Tipo, você vai falar uma coisa difícil, vai falar sobre a cultura do desmame. Daí já vai aparecer pessoas falando, não, porque a Verônica é contra tudo e todos. Porque a Verônica não quer que você dê fórmula. A Verônica tá falando que você tem que seguir essa Não, a cartilha. Verônica é transfóbica entendeu? porque eu perguntei de quem é o útero que vão colocar na mulher trans. Porque uma cirurgia onde você vai fazer uma retirada de útero pra colocar útero em outra pessoa, tem que ser 2 pessoas abertas, 12 horas de cirurgia, você tira o útero, coloca lá, fecha todo mundo. Tipo, então, assim, é uma cirurgia que não é qualquer pessoa que vai fazer, é uma pessoa que tem dinheiro pra fazer. Então, assim, são várias coisas. Aí só porque eu fiz essa pergunta, transfóbica. E é por isso que eu Sabe, falo, é eu acho que é uma difícil. questão de ruído de comunicação, porque a Sim. internet ela tá muito também no choque. Tensão, tipo, né? A gente sabe que o feminismo deveria ser esse diálogo, deveria ser sobre Sim. conhecimento, sobre a gente dialogar, principalmente
teorias diferentes, sabe? As É, feministas e radicais deveriam estar podemos dialogando até com as não marxistas, concordar deveriam em estar tudo, conhecer, né? mas a gente Pra pode se conhecer. olhar, a gente pode… Pô, mas a gente não concorda nisso, mas a gente concorda nisso aqui. E é muito mais interessante a gente estar junto, né? Sim. É muito melhor a gente estar organizado do que a gente estar tretando e jogando faísca de um lado tenho pro bem uma outro. E se fofoca vendo de como Marx. inimigos. E tem como inimigo, Qual é né? a fofoca de Marx? Fofoca de Marx. Marx batia na mulher. E olha a conspiração. Quem te falou? Minha professora de filosofia na escola. Sério? Ah, é? Pô, eu nunca tinha visto nada sobre isso, não. Aquela, né, contando uma fake news no É, programa. mega fake Gente, news. se a Verônica, se Simone for uma de Beauvoir, fake news, vai ficar fio pra Verônica. Daqui a pouco hein? Verônica Porque a tá na fogueira das… Não, vai ser engraçado. Daqui a pouco vão falar, gente, a Verônica acredita em conspiração. Mas então. Adoro uma teoria da É, conspiração. e ela gosta. Tem, gosto tem também umas de teoria da paradas que. conspiração. Tem umas coisas que eu já tinha escutado, mas do lado das antifeministas mesmo, sobre Marx, De sobre. bater na mulher? Ih, viu? Eu escutei mais do lado do antifeminismo, críticas ao marxismo, às feministas marxistas, do que, tipo, qualquer outra coisa, assim. Por isso que às vezes eu bato na tecla que… qual que é o limiar das teorias da conspiração da extrema-direita pra gente, tá ligado? Eu não tenho mais contato com a minha professora da escola, mas eu me lembro bem porque ela fazia umas aulas de fofocas da filosofia Ai, adoro. pra gente se interessar pela Professoras, filosofia. assim. E aquilo ficou muito marcado pra mim, sabe? Porque primeiro ela apresentou Marx, de Marx, e ela chegou com a fofoca, tipo, Marx bate na Como mulher. é que ela sabia que Marx… Ah, amiga, quem- fofocas. historicamente, Quem é filósofo sabe fofoca. É isso que eu ia Fofoca da perguntar, filosofia. tipo, é a mesma tem que ter parada. algum documento, né? Documentos, Ah, essas então. coisas. Eu não sei mais, não sigo em redes sociais. Mas, É olha aí só. que tem que cuidar. Mas é aí que nasce a teoria da Aí que conspiração. nasce. Aí Eu a sempre Campanolo falo. vai dizer, botar um recorte do meu programa. E vai dizendo falar que a que- feminista falou isso. É, mais um A corte pro Verônica disse que Marx antifeminismo. batia na mulher. Não, Não, mas todo mundo ser capitalista, Não, vamos… mas eu me lembro que depois eu busquei. Eu achei em algum lugar, eu posso lembrar. Meu ascendente em virgem vai me deixar algum dia. Não, mas a gente sempre tem que cuidar com as teorias da conspiração, porque entra às vezes no feminismo. E eu já vi esses dias alguém falando que fulana de tal era financiada pelo Jorge Soros. Você já deve ter visto isso em algum momento. Não. Fulana de tal, quem é? Você não quer dar nomes? A fulana de tal. Fulana de tal. Fulana de tal. O nome e sobrenome da fulana. Fulana Eu gostaria de saber quem era fulana e quem é dele e quem é tal. Não, eu não vou falar não, porque era um post assim que estavam falando que eram financiadas pelo Jorge Soros e que estavam mudando o discurso porque estavam sendo financiados pelo Jorge Soros. Pra quem não sabe, gente, judeus já vieram a público falar que isso é uma teoria da conspiração antissemita. Porque Jorge Soros é judeu e bilionário. E tudo que tem de treta de teoria da conspiração acaba em antissemitismo, porque a maioria das teorias da conspiração nasceram com o nazismo, Ah, e né? outra fofoca do feminismo também. Daí tem que cuidar, tá, gente? Se você é feminista e você já falou que alguém é financiado por Jorge Soros pra falar sobre lobby queer, pra falar sobre teoria queer, pra falar sobre ideologia de gênero, toma cuidado que a Ana Campanolo escreve sobre isso no último capítulo do livro dela. Então, Maria! fica ligada. Fogo no cabaré. É por isso que eu falo, o limiar é muito grande. Sim. Eu entendo que os dois lados têm definições isso. opostas do que é prostituição, do que é pornografia. A gente sabe que o que difere o conservador da feminista e tal tem um negócio grande. Mas tem que cuidar com esse limiar, porque as teorias da conspiração que entra do lado de lá, às vezes você tá seguindo um perfil que você fala, é feminista radical, vou seguir esse perfil aqui. Quando tu vai É da ver… extrema direita. Toma cuidado. Amiga do Trump. Tá falando de ideologia de gênero, tá falando de identidade na escola, de pseudociência na escola. Toma cuidado, que às vezes você tá caindo num perfil de extrema-direita, vai começar a acreditar em coisa de extrema-direita, vai passar pra sua bolha de feministas coisas da extrema-direita, todas as feministas da sua bolha vão confirmar, porque também seguem o mesmo perfil. E daí, no fim, você vai tratar com pessoas trans com conspiração. Assim como o lado de lá vai criar teorias conspiratórias sobre o feminismo radical, porque Sim. não sabe o que é. Entendeu? Os dois lados vão criar teorias da conspiração. É, isso aí. E eu digo isso agora de consciência tranquila, porque eu não devo nada a ninguém, tá, gente? Mas eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir esse podcast e vai falar: eu acredito nisso e vou continuar acreditando. Mas pense, certeza. vale a pena você continuar tendo esse rancorzinho, esse ódio no seu coração por pessoas trans ou feministas radicais, sabendo que tem um patriarcado atrás, Sim. que tá Tanto as feliz pessoas com esse trans ódio. Com ódio do feminismo radical. é o que eu como de penso, feminismo Dos Cara, dois de lados. verdade. É bem sincera, né, gente? É? A gente tem muito medo de falar sobre isso, mas, porra,
Vamos se organizar, gente. Pelo amor de Deus, a partir de 2022. 2023. A gente tá em 2023. Isso aí, ó. A partir de 2023, diálogos reais entre feministas radicais e pessoas trans, sem conspiração, mano. Dos dois lados, sem, tipo… E sem ódio, né? E sem opinar sobre coisas que não sabe. Tipo, ai, não, eu vou falar sobre a vivência da pessoa trans sem conhecer pessoas trans. Eu já fiz esse erro e é uma merda. Você acaba pendendo, sim, pra transfobia porque você não conhece o assunto, tá ligado? Mesma coisa que do lado de lá vai falar sobre maternidade, sobre coisa, e vai pender pra besteira porque não entende. Vai pender pra misoginia Entende? porque não entende a vivência do… Então, assim, o lado de lá… Os dois lados se Sim. ouvirem, né? E não se ouvem porque no meio tem, sim, alguma coisa que cria essa conspiração, esse ruído de comunicação. É tipo numa agência, você fala, ai, eu quero que você faça um cartão de visita, Daí tu vai passar pra Verônica, tu já passa outra coisa. E é assim que vai acontecendo. Se não se debate a teoria, se não se debate o básico do feminismo, que é o que a gente fala, né? Vai falar de feminismo radical, vai falar de feminismo marxista, a pessoa não sabe a teoria, não sabe a base. E daí vai conspirar em cima disso e vai achar que teoria queer é isso, vai achar que teoria radical é aquilo. Quando eu começo a falar sobre a frase de Simone de Beauvoir, tem sempre opiniões diferentes. Aquela não se nasce, mulher Sim. torna-se. Quando você vai explicar pra um lado, eles entenderam de um jeito. Quando você vai explicar pro outro, entenderam de outro. Sim. E o que a Simone escreveu no fim das contas? Ninguém sabe. Quem leu? Ressuscita lá, mulher. Aí entra a questão. Quem Vamos que fazer leu, uma sessão né? mediúnica. E aí que tá, quem que leu? E quem que leu interpretou exatamente do jeito que ela tava falando. Pois é. Existem várias questões. Exatamente, às vezes E a aí pessoa entra os até pode ruídos. ser Ele é de Entra os ruídos. 1979, não é? 1950 e pouco, se eu não me engano. 50 e é poucos. mais… É porque mais a segunda, antigo. ela vai pra 1947, o segundo sexo. 1947, que é a quebra pra segunda onda feminista. É 1947. Então… E daí tem muitas coisas que daí eu falei que é treta de geração, que às vezes vai surgindo teorias, porque a teoria de Simone de Beauvoir foi a base do feminismo. A base do feminismo de raiz, né? E a partir disso vão se teorizando novas coisas em cima do livro de Simone de Beauvoir. E Judith Butler, inclusive, usa o livro de Simone de Beauvoir pra teorizar em cima dele. E ela teoriza em cima do gênero, né? Que daí ela vai separar a orientação sexual, identidade, Sim. expressão. E que daí, muitas feministas radicais não vão entender o que é isso. Vão achar que gênero é a mesma coisa que sexo. Por isso que eles ficaram chocados quando eu falei, não, mas a Judith Butler fala que são coisas diferentes. E são. Mas são. Não, mas são. E as feministas radicais também falam, não falam. Falam. É. Em E o algum que momento acontece? a comunicação se perde. Algum momento a comunicação se perde porque tem gente desse lado e desse lado que não estuda a teoria que defende na internet. Sim. E que vai pelo que a outra falou, pelo que a outra leu. Se você perguntar quantas feministas leram Segundo Sexo, pouquíssimas. Porque são 2 volumes gigantes, com escrita difícil. Sim. Sabe? E daí você se pergunta, quem que sabe o que a Simone de Beauvoir escreveu pra definir o que é ser mulher? Porra, sabe? É muita Mas ninguém coisa. tá querendo definir o homem. É. Ninguém. Talvez que o homem não tá preocupado com isso, tá ligado? É porque a sociedade devia cobrar mais dos homens. Em vez de Isso eu ficar concordo. Vamos ficar quieto. É porque existe o feminismo, né? Aí que eu fico pensando, né? Vamos cobrar os homens, caralho. Vamos Eu fazer sempre algumas questiono, coisas, caralho. tipo, por que as pessoas cobram tanto as feministas nisso se os homens não são cobrados, tá ligado? Cobrar mais dos homens. E os homens cobram a gente, tipo, ai, se organizem pela gente, militem pela gente, façam pela gente, tipo, porque eles não estão organizados, então tem que O cobrar. homem feminista. Ai, tenho minhas críticas. Só pode ser pró-feminista. Homem feminista, pelo amor de Deus. Eu quero mais uma fofoca antes de acabar, Carol. Vamos acabar, Carol. Hoje eu tô… Sugando Não, Carol. mas diretamente essa do daí, M. Todas as fofocas essa daí da foi boa, que internet da eu pude polêmica. falar de uma maneira que, assim, eu sei que as pessoas que vão assistir depois, elas vão entender que eu já fui a pessoa que acreditou na teoria da conspiração no passado, que já viu outras pessoas acreditando na teoria da conspiração, que analisou aquilo e falou, não, tem algo errado aí, que estudou depois os livros e que falou, não, eu tava errado, eu tava equivocado e agora eu tenho outra opinião sobre a questão. Pelo menos quem vai assistir o podcast vai perceber Sim. que eu acreditei no que vocês acreditavam e que eu comecei a ter contato com pessoas trans, ter contato com a teoria, realmente ler aquela porra e tentar entender aquilo lá de alguma maneira. E eu mudei muito o pensamento. Muita coisa, tipo, do que eu entendia de gênero, do que eu entendia da expressão de gênero, identidade, sobre todas essas coisas que a gente tem dificuldade quando a gente tá estudando feminismo radical, que a gente separa só gênero e sexo. Sexo, biológico, é. A teoria queer já vai ver o gênero de outra coisa, mas eles continuam se separando. Por isso que as mulheres trans falam que são pessoas que menstruam, porque elas separam. Homens trans são pessoas que menstruam, porque eles separam. Sabe? Tipo, o que são os homens trans, o que são as mulheres trans, quem menstrua, quem não menstrua. Eles sabem a diferença biológica. Aí que tá. As diferenças biológicas existem e eles aceitam essas diferenças. Eles falam que existe. Só que a questão que vai mudar é o gênero. As feministas radicais querem abolir o gênero, porque o gênero é a opressão. E a teoria queer vai ver a binaridade de gênero como uma forma de opressão.
feminino e masculino. E as feministas radicais vão falar que o problema também tá feminilidade e masculinidade. Só que a teoria queer já vai dizer outra coisa. Ela já vai dizer que você que é uma mulher trans, você pode ser feminina, assim como você pode ser uma mulher trans não feminina. O que vai definir a feminilidade dessa mulher trans? O cabelo comprido dela, a roupa dela? Ela ainda é uma mulher trans, mesmo tendo cabelo curto, mesmo não usando maquiagem. Não precisa aparentar a feminilidade. Ela não precisa aparentar a para feminilidade. se sentir E uma aí que a gente bate na principal falácia e conspiração do feminismo radical que elas acreditam por causa da extrema-direita, que é um sentimento. Não é um sentimento. Pergunta pra qualquer pessoa trans, pessoalmente pra ela, o que é ela? Ela é amor? Ela é ódio? Ela é uma mulher trans? Não é um sentimento. Se fosse um sentimento, ela amanhã já não seria mais uma mulher trans. Ela não faria a vivência dela a partir daquilo, ela não pediria direitos pra aquilo. Se fosse só um sentimento. Pô, eu tô com um sentimento de raiva, eu quero direitos pra isso. Não é isso. É uma pessoa que vive todos os dias daquela maneira e ela sabe as opressões que ela vive quando ela vai pedir um emprego, quando ela vai tentar conseguir entrar no banheiro, quando ela... Tipo, cara, eu não consigo imaginar uma mulher trans entrando num banheiro de homens. Porque ela vai ser estuprada lá dentro, assim como eu seria. Tá ligado? Eu já fui com mulheres trans no banheiro e eu me sinto muito mais segura com elas lá do que sozinha. Sabe? Porque eu entendi que não é o que a teoria maluca fala da teoria da conspiração. Pô, Nicolas Ferreira tem um pensamento Sim. fudido sobre pessoas trans. E é preocupante quando a gente vê feministas concordando com o que ele fala. Eu não sei quem é Nicolas O Ferreira. mais votado. O vereador de BH. de BH. Aquela... Aquela aberraçãozinha. E daí eu me pergunto... Ele fala alguma coisa? Sim, Ai, credo, tem não sei vídeos qual foi. dele filmando mulher trans no banheiro, coisa assim, tipo, mandando sair. E tipo, até onde que a gente tá permitindo essas teorias conspiratórias da extrema-direita entrar no feminismo? Será que é conveniente? Será que é bom pra gente? O que aconteceu que a gente se perdeu? Mas eu tenho uma resposta. Essa teoria da conspiração que entrou para as feministas vem dos Estados Unidos de uma teoria chamada Save the Children, que é salve as crianças. Eles têm uma teoria conspiratória lá que toda a mídia é financiada pelos liberais e empresários bilionários George Soros, Ford, várias fundações aí que são financiadas e que faz com que as pessoas queiram ser trans, ideologia de gênero e coisas assim. Tudo isso são teorias conspiratórias, baseadas em coisas reais. E daí essas Save the Children é para cooptar mães nos Estados Unidos. Principalmente foram cooptadas durante a pandemia porque elas ficaram muito próximas da internet. Muitas caíram em teorias da conspiração porque elas não sabiam diferenciar a verdade de mentira. Assim como os bolsonaristas, muitas feministas norte-americanas não sabiam diferenciar um artigo de uma coluna de jornal, de um texto da Fox, que era a Jovem Pan. É a Jovem Pan dos Estados Unidos. E muitas teorias da conspiração que a extrema-direita acreditava lá se passou para as feministas por causa do Save the Children. Qual que é a principal pauta das feministas? Crianças, mães. Sim. Quais foram as mais fáceis de cooptar? Mais As fácil. mães. Sim. As mães que estavam o tempo inteiro na internet, na pandemia ali. E que o maior interesse é proteger seus filhos. E o maior interesse é proteger seus filhos do quê? Da violência. Sim. E como é que você vai apavorar as mães? Falando que tá Desesperar. tudo violento. Não saiam de Que casa. o pedófilo vai entrar no banheiro Vai e roubar entrar- seu filho. Isso aí. Pedofilia, violência de gênero, tudo que você pode imaginar. E aí que surge a teoria da conspiração que os trans são pedófilos, que os LGBT são pedófilos, que eles querem entrar no seu banheiro pra estuprar seu filho. Isso surge na teoria da conspiração Save the Children nos Estados Unidos. E que foi trazida pro Brasil traduzida. Só que pelos conservadores. A gente só não sabe explicar como é que as feministas radicais acreditaram em uma parte disso. A gente não sabe explicar. Tipo, eu acompanho muitas sociólogas, muita gente que faz análise, artigos sobre isso, e não se tem uma explicação do porquê que tantas feministas radicais caíram nesse discurso. Mas eu tenho uma teoria, que é porque muitas feministas radicais são mães. E que, pra elas, salvar as crianças é a coisa mais importante que tem. Então, tudo que elas precisarem saber de conhecimento de como salvar seus filhos, elas vão fazer. Elas vão fazer de tudo pra salvar seus filhos. Então, tipo, se existe uma teoria de que os trans são pedófilos, que eles vão entrar no banheiro, as mães vão ser as mais fáceis de atingir com essa teoria da conspiração. E a extrema-direita fica feliz com isso. Porque é exatamente isso que eles querem. Que a gente não saia dessa normalidade. De tipo, isso daqui é feminino, isso daqui é masculino, isso daqui é mulher, isso daqui é homem. E define-se desse jeito. E pelo que se não se sabe, se conspira. E daí vai se conspirar Save the Children, que é a NON, que é, tipo, conhecidíssima nos Estados Unidos. E que daí vão se ver muitas feministas caindo nisso. Mas lá fora. E a gente sabe que feministas no Brasil estudam por artigos gringos, principalmente feministas radicais. Conheço muita feminista radical que estuda por artigo francês, artigo norte-americano, coisa assim, que traz muitas coisas de lá. E nesse meio, o que se perde do que é da extrema-direita e o que é das feministas de lá?
É aí que a gente entra nas questões. E por que eu entrei nisso? Por causa do antifeminismo. Por causa do livro da Ana Campanolo. Que foi o lapso que eu tive, que eu falei, caralho, eu tô acreditando numa teoria da conspiração que tá escrito no livro da Campanolo. É sério. Tá ligado quando você fala, caiu a realidade? Sim. A minha realidade virou ali, a chave virou, eu falei, eu não acredito que eu tô acreditando que John Money tem a ver com coisas que não sei o quê, que George Soros. Sim. Daí eu fui ler o que Quando os você judeus viu, você falavam tava, de George. tipo, olavista do feminismo. Exato, exatamente. Olavista do E daí por feminismo. isso que as pessoas ficam com tanta raiva quando falam que as feministas radicais são as terraplanistas nesse Sim. sentido. Porque elas estão acreditando em coisas que realmente se conspirou em cima de coisas reais, mas se conspirou em cima. Fatos existem, existe realmente abuso que pode acontecer no banheiro, existem realmente casos que a gente pode citar Existem casos de prisões feministas. Exato, existem casos, É. mas a gente não pode conspirar sem dados Tudo isso vai virar de que coisa tudo que isso vai tudo virar isso pedofilia. é a verdade absoluta, né? E perceba que quando a gente joga pessoas trans pra parecer que são todos pedófilos, a gente tá batendo num Olavo de Carvalho bem grande, né? Porque o Olavo dizia que tudo era pedofilia. Sim. Feministas era pedofilia, LGBT pedofilia, pessoas trans pedofilia. Sim. Então é por isso que a gente tem que cuidar. Estudar as teorias, entender elas e parar de ter medo de dialogar sobre isso. Sim. Porque eu, por exemplo, vou ser bem honesta, eu tava com o cu na mão de falar tudo isso. Eu tava com o cu na mão. Mas eu sinto... Extra, esse senta direito, garota, vai ser o mais polêmico. Não, assim, eu tava com o cu na mão porque as feministas radicais não vão me entender. Sim. Elas vão dizer que isso é verdade. Que lobby queer é verdade, que existe realmente uma indústria financiada pelo George Soros pra botar hormônio nas crianças. E se você acredita nessa teoria da conspiração, minha filha, pra te tirar dela vai ser difícil. Porque eu, só com contato realmente com pessoas trans, porque eu moro em Santa Catarina, a gente sabe como é conservadora, a gente sabe o pensamento que se troca nesses debates, e eu tinha pouquíssimo contato com pessoas trans. Eu não Sim. tive na escola, eu não tive no trabalho, então por isso que a gente fala, onde estão essas pessoas trans que não Sim. estão podendo ter acesso ao trabalho, à educação, à universidade? E aí eu não tive contato com nenhuma delas. Então eu comecei a teorizar junto com essas pessoas o que é ser trans, o que é você ser mulher, como você se define, será que é um sentimento, o que é? Eu conspirava, porque eu não entendia o que era. Até eu ter amigas trans, homens trans, mulheres trans e não binários. E falar assim, pô, realmente, a forma que vocês vivem é tão fodida quanto eu, tá ligado? Sim. Andar com uma mulher trans do lado, você tá sendo assoviada, ela também. Ela sozinha na tua frente tá sendo buzinada, chamada de tudo, tá ligado? Daí a gente fala... São violências, o que né? São várias diversas violências. violências. E por que eu não vou acolher essa mulher se eu tô vendo ela na minha frente sofrendo violência? Por que ela não pode Sim. fazer parte do meu feminino porque ela tem pênis? Eu não sou patriarcado pra fazer essa separação de pessoas. Eu não vou fazer higienização se tem pênis, se tem buceta. Não sou patriarcado, tá ligado? Eu sou uma pessoa que luta contra a opressão. E se a opressão eu vejo que tá no capitalismo, porque eu sou feminista marxista, Sim. o capitalismo tá fudendo mulher negra, mulher indígena, mulher trans, PCD, mães, todo mundo, lésbicas, desfém, todo mundo. O patriarcado tá fudendo todo mundo, É. porque é o capitalismo que estrutura isso daqui. Então, tipo... Será que a gente, Na real, quem tá se dando bem são os homens brancos. E Só. a gente tá. Os fudidos Só. brigando. Exato. eu Enquanto sou a gente isso, tá eu sou tretando, aquilo, eu sou os aquilo. únicos que saem felizes são os homens brancos. Isso. Só. Porque eles estão vendo as tretas. E daí foi o que você falou do banheiro unissex. Eles vão se aproveitar da pauta de pessoas que estão sofrendo com isso, que estão dizendo, você não pode entrar no banheiro. Mas o homem branco pode. E ele tá fazendo. Tá ligado? Aquele menino de cap riff, eu tô Oi, menino! chocada. Você é da festa? Não, e detalhe, saí do banheiro, fui Gente, a lá, gente tem que terminar fui esse programa. desabafar, acabei de desabafar, quando eu olho pro lado, tá o menino do cap do lado. Eu falei, não, não é possível. Sai daqui da minha frente, tá no banheiro, tá em outros lugares. Mas muito bizarro. É real, gente. Esse podcast vai ser bom pro pessoal Bom, pesquisar gente, depois, eu né? frequentei o Dama de Ferro e o banheiro era unissex. Eu tentei fazer o banheiro unissex na Void, a Anvisa foi lá e fechou a Void. É isso, né, Carol? É sempre revolucionário o nosso encontro. Muito Não, obrigada hoje por vir falamos aqui. de Hoje a conspiração, gente né? Caralho. tacou fogo na porra toda. Espero que depois o pessoal não me taque fogo, mas que a tinha gente mais uma dialogue, provavelmente vai né? tacar. Eu Ai, tinha meu. mais, desculpa. É, as convidadas que se... Quem tá aí? Quem tá escondendo? Mas enfim, A resposta é longa? Não Não, sei se pode é fazer longa, uma não. resposta Eu curta. fiz rapidinho assim, ó. Eu repostei um conteúdo porque eu li um negócio sobre as mulheres no Catar e tal, barará. E aí, minha filha, vem uma enxurrada de mulheres falando pra
pra mim. Você está falando de uma coisa que você não sabe, porque as mulheres no Catar são isso, são aquilo, estão muito melhores. Assista o conteúdo da fulana lá que usa um hijab lá e tal. E aí eu fui ver e ela tava falando que não era nada daquilo, que as mulheres lá no Catar são livres, que elas fazem o que elas querem, não sei o que lá. Eu fiquei muito confusa. Então, eu não tenho um conhecimento, assim, tão grande sobre Catar pra poder estar te informando sobre isso. Acho que a lição número 1 é: a gente muitas vezes fala daquilo que a gente não conhece. Conspira-se muito. Eu acho que qualquer coisa… Tipo, qualquer Isso um tá isso fadado a serve pra isso. tudo na Qualquer vida, pessoa. né? Por isso que é Isso serve importante. pra A gente tudo. fala novamente, conhecimento é poder, porque a gente tá fadado a talvez conspirar, porque a gente não tem conhecimento sobre Mas eu aquela achei coisa. uma coisa muito interessante que você falou. De tudo isso maravilhoso, assim, dessa quebra de tabus. E eu acho essa necessidade das A gente tem que pessoas se dialogar. olharem, se ouvirem, cada um ouvir a sua dor e não ficar brigando, perdendo esse tempo, essa energia, brigando. Se temos um inimigo gigantesco em comum, é o lance das gerações. Achei muito interessante. Eu vejo muito essa questão das gerações, porque a teoria queer ela vai entrar ali em 1980 para 2000. Tipo, é bem no finalzinho ali de 1900 e pouco. Da segunda para terceira onda feminista se quebra ali. E as feministas radicais nascem e se criam na segunda onda. A maioria das mulheres hoje que são feministas radicais são mulheres acima de 30, sabe? Que já passaram pela segunda onda, que viram o crescimento da terceira, da quarta. Esse apontamento. Se vocês começarem a observar a lógica do porquê que existem tantas feministas radicais mais velhas hoje do que as feministas pós-modernas ou queer, né? Que é da teoria queer, é uma questão de geração. Por quê? As meninas que estão nascendo agora, as meninas que nasceram ali em 2002, elas já estão com 20 anos agora. Pensa aí, as meninas que nasceram em 2002, elas estão com 20 anos agora. Sim. Elas já nasceram quando o feminismo radical já tinha passado a sua fase de segunda onda e que já estava entrando os debates de terceira onda, quarta onda, tudo mais. Qual que feminismo que elas vão se identificar mais? O que elas estão vivendo. Os que elas estão vivendo. E as feministas radicais que são mães, que viveram a segunda onda, que passaram ali e falaram: pô, estamos debatendo heterossexualidade compulsória, maternidade compulsória, fazendo todos esses debates. Era o debate daquele tempo, que bateu muito nisso e fechou nesse grupo. Só que eu sinto que esse grupo que se fechou ali na segunda onda não se abriu para as novas teorias que foram vindo em seguida. E que essas pessoas da nova geração também não se abriram para as teorias antigas. Porque fala assim, porra, você tá maluca? Teve até uma vez que eu falei assim, pô, eu sinto às vezes que essa teoria da Simone de Beauvoir tá desatualizada. Tipo, que a gente pega ali e vai falar, não, a teoria é 1940. Estamos em 2022. Será que realmente não existe mais nenhuma teoria que a gente analisou depois de Simone de Beauvoir no Brasil, por exemplo? Por que a gente vai se basear numa teórica francesa sobre as realidades das mulheres brasileiras? Pois é, ainda por isso que eu gosto muito da Lélia Gonzalez. Sim. Gosto muito da Lélia Gonzalez por isso. Por quê? Por que a gente vai basear o nosso feminismo na realidade da francesa branca que vivia em 1900 Que inclusive falava que bater em criança era uma forma de educação. Ih, gente, é uma teoria da A Verônica tem cada babado, né, gente? Cada coisa que ela sabe, mas é exatamente isso. É convidada aí de fora, não? É fofoca. Mas é exatamente eu sou jornalista, isso. jornalista tem umas fofocas lá. Que me adora Mas é uma importante a gente dialogar sobre isso sem medo do cancelamento. Porque, cara, eu mesmo agora não devo nada a ninguém. Real, gente, tô vivendo a minha eu acho vida. que assim, quando você é cancelado uma vez, duas, você fala, mas eu continuo viva, continuo tendo boleto pra pagar. Vou continuar falando, porque… Pô, e se eu for cancelada por falar minha opinião, tipo, a minha opinião é que as duas teorias, elas têm suas verdades e que a treta é ruído de comunicação, que se conspira coisa. Essa é a minha opinião. Não, eu não tô e aqui que pra… tudo bem as duas teorias terem as suas verdades, mas o mais importante seria se unir contra o inimigo comum. Sim. E não achar que o outro é um inimigo. Tipo, exatamente. as feministas radicais não tem que ver o transativismo como inimigo e vice-versa. O transativismo não tem gente, que estão ver. mandando a gente acabar, tá bom? Caroline Sardá, no Rio de Janeiro, no Centro Direito Garota. Vamos acabar que bom que a gente te pegou na praia. Falamos sobre muitas polêmicas. Não cancelem nenhuma de nós. Se cancelar, gente, foi só na sua opinião. Ama, a gente sabe que a gente falou o que vocês queriam falar, hein? A gente sabe que antes de começar o disso. programa, a Pretinho falou que não tinha luz aqui. Beijo, Tá com gente. luz. Muita luz! Beijo, gente! Luz! 2023! Senta direito, garota.